Perfeito. Então, estamos iniciando a aula. Está gravando agora. Obrigado, Vini, por ter lembrado. Então, é isso, pessoal. Investir em conhecimento vale mais do que ouro. Quanto mais eu invisto em leitura, quanto mais eu leio, mais vai despertando algo dentro da gente, né? É o que eu digo, a gente é uma semente que foi plantada nessa terra. Algo nos proporcionou estar aqui nessa terra, certo? E isso é forte. E quanto mais a gente traz sabedoria para dentro da gente, mais vai despertando coisa. É como se a nossa mente ela fosse expandindo e ramificando, fazendo conexões internas invisíveis, né? E até onde esse interno invisível vai, eu não faço ideia. Mas é bem profundo e bem transformador para a gente, né? Então, comprem livros. Tem e-book hoje em dia de graça aí. Até eu fiz um e-book falando só sobre respiração. Quem teve na aula passada, que teve aula, a gente falou muito sobre a respiração, técnica de respiração, como que respira novamente, né? Qual que é a parte do corpo que respira. Então, para quem acha aí que a gente respira pelo nariz, já indico estar adquirindo o e-book, porque o nosso corpo ele tem todo um movimento de respiração, tem toda a questão de um sistema respiratório. E muita gente acha que a gente respira pelo nariz, e não é pelo nariz. Então, quem quer estar aí descobrindo por onde é que a gente respira realmente, fiz um e-book, depois pode entrar em contato comigo. Ali vai dizer exatamente o movimento que faz de respiração, de flexão com esse ar, para que ele possa fazer aqui, limpar. Para vocês terem uma ideia, 70% da limpeza que é feita do nosso corpo é pela respiração. O restante 30% é por urina e fezes. Então, olha a importância do respirar. Do estar consciente respirando, colocando o ar para dentro, limpando. Então, sempre que eu estou atendendo uma pessoa que está fazendo mentoria comigo, ou está fazendo uma sessão de terapia, eu sempre falo, respira, respira. É a coisa que eu mais gosto de falar, de ouvir também e falar é a palavra respira. Porque traz consciência, traz uma conexão com a vida novamente. Então, tragam essa consciência da respiração, tragam a consciência do querer fazer leitura. Leiam, leiam. Fábio, pô, eu não tenho tempo de ler, cara, minha vida é corrida. Quando eu estava na faculdade, um rapaz deu essa desculpa, professor, minha vida é corrida, eu não tenho tempo para ler e tal. Ele falou assim, pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês, e assim eu também vou falar para vocês agora. Ele falou assim, tu caga, cara, tu faz cocô? Ele perguntou pro aluno. O aluno falou, claro, professor. Pois então, cara, como é que tu não tem tempo para parar? Leva uma revista, deixa uma revista no banheiro, alguma coisa para te ler. Fala, esse livro aqui eu deixo sempre no banheiro. Por quê? Porque aqui é sabedoria. Cada vez que eu estou lendo alguma coisa novamente, é uma nova mentalidade que está sentado olhando e aí entra outra informação. Então, imagina, a nossa mente ela vai se ramificando. Ela tem uma ramificação de expansão de consciência. Sinapses vão se fazendo o tempo todo. Então, hoje eu li o livro. Então, hoje eu li esse livro, certo? Até então, a minha mente ela estava virgem para a questão desse livro. Automaticamente eu coloquei isso para dentro, o que acontece? Já começa a fazer sinapse. Eu vou viajando, vou conhecendo coisa. Poxa, já li naquele livro. Quando eu sento para ler esse livro de novo, o que acontece? Vão se fazer novas conexões dentro, porque já tinha conexão, vem com uma nova base de conhecimento em relação ao livro. Mais expansão. Então, ler um livro várias vezes só vai ampliando o conhecimento, ampliando a sabedoria. Então, assim, é 2 livros que a gente vai estar conversando hoje, trazendo assunto, né? Baseado totalmente nas questões das constelações familiares, constelações empresarial, né? Mais a Ordens do Amor. E Ordens da Ajuda, ele é muito focado em como realmente ajudar. Todo mundo pode ajudar. Todo mundo que está aqui pode fazer uma ajuda para qualquer ser. Desde um animal, desde de um ser humano. Qualquer pessoa pode ajudar. Isso é do homem, é ajudar, né? É se estender, né? Por exemplo, dentro dessa terra, se vocês observam, eu gosto muito de observar o exemplo que está por trás da palavra, né? Por exemplo, a palavra, todos somos irmãos, certo? Todos somos irmãos. O que é irmão? Olha só, irmão.
O que é irmão? É irmão, é estender a mão. Então, o que é isso? É o ato de ajudar. Então, todo o meu irmão, tu é meu irmão, né? Dentro de um contexto geral, todos somos irmãos do mesmo pai. Então, o quê? É que o tempo todo a gente tem que estar levando a mão para o próximo para ajudar. Faz sentido isso? Não faz sentido? De irmão? Então, por trás dessa palavra irmão, está isso, é ajudar sempre o próximo. Ah, Fábio, mas como que eu ajudo o próximo? Então, ordens da ajuda. Ele vai explicar exatamente isso, que tem que ter uma ajuda equilibrada. Uma ajuda que não interfira o livre-arbítrio do outro, que não tire a força do outro, uma ajuda que seja, sabe, uma ajuda que, tipo, se tu precisa, a pessoa está aqui embaixo, né? Eu sempre gosto de dar o exemplo da mão. A pessoa está aqui, tu vai vir até aqui, ajudar ela e voltar, certo? Então, quem esteve aqui no grupo de constelação no sábado, o que eu expliquei? A pessoa está no fundo do poço, certo? Está lá no fundo do poço, ela. Depressão, vitimização, enfim, está lá. O que acontece na questão da ajuda? Geralmente as pessoas vão fazer o quê? Por amor, elas vão entrar lá dentro do poço. Uf, vão mergulhar lá para querer ajudar essa pessoa. O que acontece nesse ato de amor, de salvador, né? Essa pessoa que ela entra nesse ato de salvador, ela vai se matar junto com a pessoa. Ela vai entrar na mesma esfera de dor, de sofrimento, de vitimismo que essa pessoa. Ah, mas eu me preparo, eu me protejo. Beleza. Mas quando tu entra no poço, tu entra no mesmo buraco. Como é que funciona essa ordem da ajuda? Tá? Isso que está falando, não fala exatamente nesse livro, tá? Eu estou só explicando o meu entendimento. Quando alguém está no fundo do poço, então, o Fábio é terapeuta, trabalha com mentoria. O que faz? A pessoa, nós, com técnicas, né, com ferramentas, a gente vai fazer o quê? E aí, como é que está embaixo? Então, ouvir, né? Abre o ouvido para ouvir o que essa pessoa tem. Como é que está aí? Então, a gente ouve, e a pessoa fala, olha, está assim, sabe? Então, tá, vou fazer o seguinte, pega aí, joga uma corda para a pessoa, amarra essa corda, firma essa corda num propósito para se firmar, e fala, ó, então, vem, eu caminho por aqui, vai subindo, força, coragem, foco, ó, tá carregando peso, tu não vai conseguir subir. Então, a gente vai dando um passo a passo para essa pessoa nessa ajuda, para que com a força dela, ela tem que ter força para sair desse buraco. Por que ter força para sair desse buraco? Porque senão a pessoa, se a gente fazer força para tirar dela, primeiro que a gente vai carregar o peso dela. Segundo que vai doer pra caramba. E terceiro, capaz de tu cair no buraco. Então não compensa. Tu tem que ter uma técnica dessa ajuda. Um modo de ajudar essa pessoa que seja o quê? Harmonioso. Se essa pessoa está dentro do buraco, ela não está lá por um motivo. Até porque a gente se coloca nos lugares. Eu sempre falo, é o poder de escolha. A gente tem o poder de escolha o tempo todo. O tempo todo a gente pode escolher. Entrar no buraco e não entrar no buraco. Só estou tentando aqui arrumar a tela aqui. Vou tentar mostrar a participante. Ah, tá. Beleza, agora entendi. Então, o que acontece? E aí a gente vai entrando na esfera da pessoa e a gente não pode entrar nessa esfera. A gente tem que estar ajudando lá em cima do poço. Por quê? Eu sempre digo, todos nós somos buscadores. Todos nós. Eu falo, bom dia, buscadores, boa tarde, boa noite, buscadores. Por quê? Todo mundo está buscando. Conhecimento, sabedoria, buscando aquela dor que está incomodando, aquele conflito, trazer clareza para a vida. A gente sempre está buscando. Só que quanto mais a gente busca consciente, melhor. Por quê? Porque a gente vai atrás de um propósito que vai trazer força. Então, essa pessoa que está, de alguma maneira, ela foi buscar alguma coisa dentro desse poço. Inconscientemente, ela foi buscar alguma coisa. Buscar um olhar para alguém, quis chamar a atenção de alguém. E o quê? É por amor. Então, as ordens do amor, ela vai trazer exatamente isso, que o movimento que a gente faz na vida, consciente e inconscientemente, é por amor. Então, por exemplo, eu vou entrar no poço por amor para salvar essa pessoa. Eu vou entrar no poço por amor. Só que por amor, o que acontece por amor nessa terra? Por amor, as pessoas fazem o que nessa terra? Matam. Eu matei ela por amor, eu amava ela. Se eu não ficar com ela, ninguém pode ficar com ela. Amor. Tem pessoas que traem, traição física, traição mental, por amor. Traição. Vários tipos de traição, barbaridades. Ah, eu fiz isso por amor. Só que a outra pessoa, o quê? Ficou lesada.
ou por amor eu vou ajudar alguém, mas eu também prejudico. Porque a gente, bom, o Vini está aqui na sala, a gente tem né, tem um taita, vamos dizer, ainda tem, ele faleceu, e ele falava, o limite que eu posso ajudar o meu próximo é do meu coração até a ponta dos meus dedos. Esse é o limite que eu posso ajudar uma pessoa. Se eu querer ajudar mais do que isso, eu vou estar dando mais do que eu posso. E aí eu vou me arrebentar. Mais ou menos isso que ele falou assim, né? Então, assim, é isso, a gente sempre vai ajudar o irmão, né? Com esse movimento de ajudar. Mas a gente tem que ter um limite, um equilíbrio dessa ajuda. Então, a gente tem que tomar muito cuidado no ajudar. A gente vai ter que ouvir a pessoa, jogar essa corda para que ela possa, com a força dela, estar vindo. Porque até mesmo se eu quiser puxar ela, eu estou infringindo o equilíbrio dessa ajuda. O que acontece? Essa pessoa que está lá dentro, ela não vai ter o real ensinamento que ela teve para entrar lá dentro. Então, eu digo que todos ganham numa troca de ajuda. Aquele que está no buraco, ele tem algo a aprender, aquele que está ajudando também tem algo a aprender. Então, é um equilíbrio. Tem que ser muito equilibrado isso, pessoal. Tem que estar muito equilibrado. E até não ajudar, às vezes, é ajudar. Não ajudar é ajudar. Por quê? Então, vou dar um exemplo. Minha filha caiu. Minha filha vai fazer 3 anos agora. Ela caiu, ok? Esse é o papel do pai. Eu vou dar o exemplo do papel do masculino, que é o pai. O papel da mãe já é totalmente outro. Entendeu? Então, por exemplo, hoje, a minha filha caiu, um tombinho, olhei, não chorou, né? Se eu vou lá e já pego ela no colo, tento ajudar ela por aquela coisa, o que acontece? Eu estou ajudando uma coisa que não precisa. Eu estou... Não é a palavra mimando, mas como é que eu posso falar? Ajudando demais aquele momento ali, que não precisava daquilo, né? E o papel da mãe qual que é? A mamãe já beija, já abraça, já está ajudando, e está tudo bem. Então, o que acontece? Está errado? Não. Papel da mãe, né? Ou quem é pai aqui, que é casado com... Pode ver. Às vezes a mãe faz alguma coisa e o pai fala, mas para que fazer isso? Por quê? Porque a mãe está fazendo o papel dela naquele momento de ajudar. O pai, o que é? O pai ele vai ajudar de uma maneira totalmente diferente. Então, a ordem da ajuda vai ser o quê? Cada um vai ter um jeito de ajudar, certo? Geralmente a mãe, dentro da criação da criança, ela ajuda bastante, ao ponto porque esse é o calor, esse é o carinho, o afeto que a mãe dá para a criança. Então tem que ter um equilíbrio até na criação do filho, porque esse filho pode ser o quê? Muito mimado, super protegido. Então o que acontece? Hoje eu fiquei muito feliz e fiz o meu primeiro atendimento fora do Brasil. Vou fazer hoje. O que acontece? Essa pessoa super proteção. Aconteceram coisas na infância, né? Abandonos na infância, essa pessoa ficou super rodeada de proteção, pessoas ajudando ela o tempo todo. Cresceu, cresceu, cresceu fisicamente, né? Por quê? Porque alguns aspectos estavam vibrando muito na questão da criança. Então recebeu muita ajuda. Vó, mãe, tia, estava ali cercando aquela criança para ajudar ela. Essa ajuda ajudou? Ajudou, mas só que ao longo do tempo essa ajuda o quê? Desequilibrou essa pessoa. Ela teve vários problemas, várias situações que ela teve que resolver agora. Problemas bem pesados. Ataques de pânico, sabe? Porque também foi colocado muita cobrança em cima dela. Então, ajuda, pessoal. A gente tem que tomar muito cuidado nessa forma de ajudar, tá certo? Equilibrar essa ajuda. Então, lembra, ajudar, todo mundo tem, irmão, e ajudar. Só que a gente tem que equilibrar essa ajuda para que não seja uma ajuda que pese, que fique pesada. Nem para quem está recebendo, nem para quem está doando ajuda. Faz sentido? Uhum. Alguém quer falar alguma coisa? Um de cada vez, né, pessoal? Muita gente quer falar ao mesmo tempo. Quer falar o... Nossa, eu acho que está liberado para falar ali. Não? Deixa eu ficar aqui então. E está liberado aí agora. Liberou. Tá me ouvindo? Vamos ouvindo. Fala, Mendonça.
Estou sem o microfone, estou com o microfone da câmera. Boa noite a todos. Fábio, quando você diz que o amor de mãe é diferente do amor de pai, né, e da questão da superproteção, esse papel que você coloca, eu concordo com você, mas assim, o pai também não tem que numa hora dessa, por exemplo, caiu, caiu, não aconteceu nada, a mãe foi lá e deu aquele carinho, deu aquele apoio. O pai também não tem um papel ali naquele momento de dizer alguma coisa, de se posicionar de alguma forma perante ao acontecimento. Eu lembro assim do meu pai, por exemplo, já falecido, por sinal, mas toda vez que aconteceu alguma coisa com a gente, claro, mãe é superproteção. Mãe, eles acabavam brigando por nossa causa, né? Minha mãe, meu pai, por causa de mim, meus irmãos, porque ela superprotegia. Mas assim, eu caí. Meu pai chegava para mim e falava: tá, você estava correndo, você caiu, se você não tivesse correndo, se você não tivesse bagunçando, pulando, você não teria caído, você não teria se machucado. A mãe já não, a mãe já vai lá, ai, tadinho, coitadinho, já, né? Será que dessa forma o pai não se faz presente também por amor de apresentar o caminho? Ó, não corra, não faça isso, não faça aquilo. É só um adendo do que você estava falando. É isso? Então, como é que funciona o equilíbrio na criação de um filho? Então, mãe, né? Qual que é o papel da mãe? A mãe, a nutrição. A mãe, ela alimenta. A mãe acolhe, dá o carinho, dá o calor, dá o afeto. A mãe é o porto seguro da criança. Então, um exemplo de hoje da minha filha. Quando a criança cai, quando a gente caiu quando era criança, todo mundo aqui é filho, né? Então, quando a gente caiu quando era criança, nesse exemplo teu, Mendonça, a mãe vem, é a leoa, a onça, beija, lambe, lambe. Se machucou, se foi um machucado maior, se ela pudesse colocar dentro da barriga dela de novo, ela colocava. Porque lá dentro estava protegido, certo? Esse é o papel da mãe, né? O papel do pai, o que acontece? Ele também faz isso. Mas viu o que tu falou? O pai já chega, porque tu estava correndo, porque é uma abordagem o quê? Que isso já cria uma coisa na inconsciência. Pode criar crença, pode criar medo, trauma. Então, eu não vou correr na vida porque pode ser que alguém vai me cobrar. Se eu me machucar, eu vou cobrar. Então, eu não vou arriscar na vida. Se eu arriscar alguma coisa na vida de correr e fazer algo mais acelerado, se eu não conseguir, vou ser cobrado. Então, a pessoa pode ser que crie um trauma, um medo de não fazer movimentos bruscos na vida por esse trauma. Isso é a longo prazo. Então, quando a gente é criança, claro, no caso da minha filha, se eu e ela estamos juntos e ela cai, eu vou olhar, vou averiguar se está tudo legal, se não cortou. Eu pergunto, tá bem? Para dar o chorinho? Meu Deus, eu acolho e digo, tá tudo bem, o pai está aqui, né? Só que o quê? O máximo possível, acariciar, beijar e dizer, tá tudo bem? Tu tá bem? Sim, papai, tá bem. Então, ó, vai lá, vamos continuar. Esse é o papel do pai. O papel do pai, a presença do pai na relação, é o quê? É empurrar o filho para o mundo. Por que muitos filhos estão presos dentro de casa ainda, com certa idade? Porque não tiveram a presença do pai, ou o pai não foi presente, que fez o quê? Vai, vai. É assim mesmo. É a vida. Mundo. Então, mãe, nutrição, dá tudo o que precisa, o pai é mundo. E aí, com esse equilíbrio equilibrado, a pessoa vai para o mundo com força, agradecendo só do que recebeu e sabe que é o suficiente. Eu vejo o exemplo bem claro na minha família, a família como um todo. Todas as mulheres da família, que são 6 mulheres por parte da minha mãe, criaram dessa forma. E foram criados como galinha choca, né? Então, todo mundo ali debaixo da asa. Eu acho que eu fui um dos únicos dos primos e filho, que me libertei muito mais cedo. Eu, com 15 anos, já quis fazer, sabe, já quis me libertar disso, dessa Uhum. superproteção, desse acolhimento. Comecei a viajar sozinho. Meus primos foram viajar sozinho com 17, 18 anos. Eu, com 14, 15 anos, já viajava, né? Assim, justamente porque existe aquela superproteção, aquela coisa da mãe acolher e criar ali. Hoje tem primos que não faz nada se a mãe falar que tem que fazer, e já casados com esposa e tudo mais. Então cria realmente uma certa... Total, total. Então, é isso. O equilíbrio ele está em tudo, né? Essa ajuda, ela está em todas as relações. De filhos, com os pais principalmente, tá? Essa ajuda tem que ser bem equilibrada. Porque quando a gente nasce, quando a gente recebe dos pais a vida, o que a gente recebe junto inconscientemente? Uma dívida eterna. Porque o que a gente recebeu deles, a vida, é muito grande.
Imagina, a gente recebeu a vida, gente. A gente pode fazer o que a gente quiser, a gente pode degustar o que a gente quiser, a gente pode beber o que a gente quiser, a gente pode desfrutar isso aqui, ó, porque a gente recebeu deles. É a vida, isso é muito forte. Os pais, pessoal, eles são seres. Quando a gente olha para nossos pais nesse exato momento, quer que eles estejam vivos ou mortos, vivos ou vivos apenas dentro da gente, eles são seres imperfeitos. Então, quando olha para o pai e para a mãe, fala assim: ó, vocês são imperfeitos. Mas teve um momento que eles foram perfeitos, foi o momento da concepção, quando eles estiveram lá naquela noite maravilhosa, e os dois estiveram fazendo um ato maravilhoso. Aquele momento foi perfeito para nós chegar na vida. Depois dali, eles já se tornam seres imperfeitos. Perfeito na manifestação, imperfeitos na criação. A única pessoa que é perfeita na criação é Deus, o Criador. Ele é perfeito. Ele faz tudo perfeito. Nossos pais são partes do perfeito. Nós também somos parte do perfeito. Nós estamos num caminho para a perfeição, um caminho da reconexão com o divino, né? Que a gente se permitiu estar aqui, se experimentando para poder reconectar com a fonte, né? Então, a ordem da ajuda para os pais, a gente sempre vai se sentir em dívida. Então, a gente vai tentar fazer muita coisa para agradar. Nossa Senhora! Vai tentar fazer infinitas coisas aí, certo? Por amor. Por amor. Então, tem filho que acha que tem uma dívida com a mãe e tem que estar o tempo todo com a mãe. Ah, eu vou viajar, vamos levar a mãe. Ou a filha, vamos levar o pai e a mãe. Vamos fazer. Ah, eu não vou porque, o que a minha mãe vai pensar se eu for para lá? Tá ligado, tá conectado lá com aquela fonte ainda, que acha que tem uma dívida com ela, né? É uma dívida inconsciente. E isso tudo tá lá no nosso inconsciente, às vezes vibrando, e a gente nem sabe o porquê que está acontecendo. Então, quem assistiu a live ontem, eu e minha esposa, a Natália, a gente falou muito dessa questão da conexão, né? Da conexão da raiz, que é com a fonte pai e mãe. Então, imagina, eu sempre gosto de dar o exemplo que a gente é uma árvore. A gente é uma árvore, né? Uma árvore que pode dar muito fruto, pode prosperar, pode crescer, e dessa prosperidade a gente pode estar fazendo mais sementes saírem, né? E dessas sementes vão gerar mais prosperidade, né? Uma coisa que fazia tempo que não ouvia, eu ouvi essa semana um cara falando, e eu tinha esquecido já. Então, na questão da prosperidade, se a gente pegar uma maçã, né, e abrir ela ali, uma média de 8 a 12 sementes tem dentro da maçã. Eu também já fiz esse cálculo uma vez, quando eu pensei isso. Então, vamos pegar que tenha 10 sementes dentro de uma maçã. Então, tem 10 sementes dentro de uma maçã, certo? Agora eu pergunto e eu quero saber quem vai saber responder. Quem tiver a resposta exata e comprovar, ganha 1 milhão. Quantas maçãs tem dentro de uma semente? É a infinitude, é a prosperidade que é uma semente. E essa semente somos nós. Nós somos uma semente que Deus plantou nessa terra. Vocês conseguem observar que uma coisa pequena ensina tanto para a gente que é a semente? Então, se a gente olhar para o potencial, imagina aquela semente, vamos pegar a semente do grão de mostarda, vamos pegar qualquer semente que vocês pegam de laranja, gente, olha aquilo, é um negocinho desse tamanho. Olha o que ela cresce, olha o que ela enfrenta, olha o que ela se desenvolve para frutificar. Ela chega a deixar fruto podre no chão, porque ela sabe que ela só pode dar. E vocês acham que a gente é diferente dessa semente? Não. A gente só é um outro tipo de semente. Mas a gente veio da mesma árvore que essa semente, da mesma criação que essa semente. Esse é o nosso poder. Esse é o poder que está na gente. De prosperidade, de felicidade, de amor infinito, de transbordar de qualquer maneira. De qualquer maneira, a gente pode estar fazendo essa prosperidade. Basta a gente se conectar com a essência. Porra, Fábio, mas como é que eu faço para me conectar? A gente tem que morrer de muita coisa, porque para a semente crescer, ela tem que morrer, ela tem que deixar de ser semente para ser uma árvore. Ela tem que morrer a semente para ela tem que quebrar uma casca, ela tem que morrer aquilo, quebrar aquela dormência dela para poder crescer. Só que o que acontece com uma semente? Tem um vídeo ali no meu Instagram, depois quem quiser olhar lá nos Reels, como é que a semente cresce? A gente, quando a gente abre alguma coisa na vida, a gente quer investir na vida, o que a gente faz? A gente acha que vai investir já vai crescer, né? A semente, a primeira coisa que ela cresce é para baixo. O crescimento da semente é para baixo. Por quê? Porque ela tem que criar uma base forte.
Então, quando a gente cria alguma coisa, quando a gente começa alguma coisa, se não dá resultado, relaxa. A gente está criando a base, está criando a força para isso. A gente está criando força, a gente está se enraizando para poder, quando ela aparecer fora da terra, tum, ela já está firme. Então, vai começar a vir vento, pressão, inveja, olho gordo, seja lá o que você quiser falar, gente falando mal, falando contra, mas isso já foi enraizado lá dentro da gente. Essa ideia, essa vontade. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Ah, Fábio, conta um exemplo aí, vou contar. Quando eu decidi que eu não queria mais ficar dentro de uma empresa administrando, em 2014, eu pensei, eu não quero mais isso na minha vida. E muita gente aqui talvez não quer mais alguma coisa na vida e não sabe como ir, morrer isso aí e fazer e plantar algo novo. Então, o que eu fiz? Eu comecei a olhar para dentro e falei, poxa, eu não quero mais isso. Isso está me deixando estressado, ansioso. Me faz, não, eu me permito ficar com raiva de pessoas que estão devendo, naquela época, dentro de uma empresa muito antiga, que anotava, acho que era, vendas, né? Eu falei, poxa, eu não quero mais isso para minha vida, eu tenho um poder de escolha. Beleza, fui lá, comecei a me conhecer, comecei a olhar para dentro de mim, eu falei, cara, eu tenho que sair daqui. Ah, mas a minha mãe vai ficar sozinha em casa e tal, meu irmão já tinha falecido, meu pai tinha falecido 2 anos depois, eu falei, eu vou morrer, eu vou morrer por dentro e não vou fazer. Eu não posso esperar que a minha mãe, naquela época, ficasse feliz com a minha presença, porque eu ia deixar alguém feliz, mas eu não ia estar feliz. Como é que eu ia fazer uma coisa dessa? Eu falei, cara, não é egoísmo, eu falei para mim, isso não é egoísmo. Depois de tanto trazer conhecimento, ler livro, isso não é egoísmo, isso é auto-amor, é autoconhecimento, eu preciso me conhecer. A pessoa que vai ficar lá naquele pensamento, ela vai ficar com o pensamento dela, o que ela vai sofrer por escolha, porque é a escolha dela sofrer. Eu preciso ir sair para me conhecer, ou entrar mais para me conhecer. Então eu decidi viajar de alguma maneira. E eu fui naquela época, com 24 anos, né? Foi a oportunidade que apareceu. Quando aparece uma oportunidade na frente de vocês, pessoal, agarrem a oportunidade. Agarrem. O que é oportunidade? Eu digo que a oportunidade, quando aparece uma oportunidade na frente de vocês, o que é? É igual um cavalo, certo? O cavalo, quando ele aparece, ele tem a orelha e ele tem aquela crina aqui na frente, né? Quando aparece a oportunidade, não espera o cavalo passar. Porque quando o cavalo passa, ele não tem mais a crina das costas nem rabo, então não tem como tu pegar. O único cabelo que ele tem é o cabelo daqui da frente, né? Então, quando aparece a oportunidade, agarra. Agarra e fala, não posso perder essa oportunidade. Porque se passar, perdeu. E para chegar à próxima pode demorar. Tá? Então, essa oportunidade apareceu para mim. Por quê? Porque eu me conectei com o meu coração, conectei com algo muito forte. Ele me falava assim, ó, Fábio, vai. Era nítido a voz. Falava assim, ó, vai. Vai. E fui. Então, na época, todo mundo falou, ficou louco, ficou louco, ficou louco. Eu falei, tá, eu vou. Eu fui de bicicleta. Comprei uma bicicleta, comprei alforje, comprei barraca, me equipei top. Fui para viajar. Nunca tinha pedalado mais de 50 quilômetros sem nada de peso. No primeiro dia que eu fui pedalar, eu pedalei 91 quilômetros com a bicicleta pesando 64 quilos. Pedalar. E fiquei 6 meses fazendo essa aventura. Mas por que eu tive coragem de fazer isso? Porque algo dentro de mim despertou muito mais forte. Eu acreditei naquilo que estava vibrando dentro de mim. E quantos de vocês aqui que estão aqui hoje, que sentem um chamado muito forte de fazer e não tem coragem de fazer? Quantos de vocês têm uma ideia, um pensamento, poxa, preciso fazer isso. E lá, aquele chamado fica te chamando, e vem, vai, faz, e tu fica lutando com aquilo, não quero, não posso, e vai. E aí passa 5 anos, aquela oportunidade já passou e nunca mais vai voltar. O cavalo passou, puf, não volta mais, tu fica olhando para trás, cadê aquela oportunidade? E esqueceu de olhar para frente. Por quê? Passou. Então, às vezes, um pensamento de loucura que as pessoas podem estar te criticando no hoje, quando passa um determinado tempo, igual aconteceu comigo, todo mundo vinha e falava, cara, como é que tu teve coragem de fazer isso? Como tu teve coragem? Conta para mim. E as pessoas vêm hoje, muitos que falaram de mim, vêm hoje para vir aqui conversar com o Fábio. O que tu encontrou dentro de ti, cara? Por que tu tá tão diferente? Por que a pessoa que tu era não é mais vista? Se vê um outro Fábio? Porque eu acreditei no que estava dentro. Porque eu vi aquilo que estava dentro de mim me chamando. Me chamando. E aquilo tocava cada vez mais no meu coração. Aquilo começou a fazer diferença dentro de mim.
Quando eu mudei, tudo mudou. Tudo mudou. E o mais legal é que a gente faz mudança o dia todo. O dia todo. O dia todo. Então é coragem, pessoal. Coragem para tomar decisões, coragem para tomar atitude de mudança, de fazer acontecer. Isso só depende de uma pessoa. É da gente. É o poder pessoal que a gente carrega, né? É o poder próprio. Aí dentro disso aí tudo, a autoestima, a confiança, conexão com o pai e com a mãe, tudo isso daí que acontece. A gente trabalha isso dentro da mentoria, trabalha isso dentro da constelação, trabalha dentro da terapia, trabalha em qualquer lugar, né? E é um caminho, esse caminho de coragem, o que acontece? Ele é um caminho muito próximo de atitude e decisão. É um caminho, dizem que é a estrada, dizem não, eu posso ter a prova real, que é a estrada mais próxima que existe em todo o planeta Terra. Só que é a estrada mais difícil de entrar e a estrada mais difícil de terminar. Ela diz que tem essa estrada de 30 centímetros, que é do nosso pensamento ao nosso coração. 30 centímetros, daqui até aqui. É uma estrada, é um caminho. E esse caminho é o caminho mais difícil de percorrer. E para esse caminho acontecer, precisa o quê? Precisa coragem de entrar dentro dele. A gente até inicia esse caminho. A gente olha para esse caminho. Só que daqui a pouco a gente vai caminhando, a gente foge dele. Vem um outro pensamento e faz a gente sair do nosso chamado. Faz a gente sair do nosso propósito. Faz a gente sair da nossa missão. E a gente nunca vai chegar onde? No nosso destino. Chamado, missão, propósito e destino. Chamado, propósito, missão, destino. Todo mundo tem um chamado. É aqui, ó. O chamado está aqui, ó. O chamado está um pouquinho, está lá no caminho, certo? Só que quando a gente entra nesse chamado, vem, conectei com o chamado, fui, beleza? Conectou com o chamado. O chamado já está aqui, ó, acontecendo. Resumindo o quê? Tu já está no chamado, agora tem que continuar. O caminho tem o quê? Vai ter um propósito, uma missão. Para te chegar onde? Tu, novamente, num resultado, num destino. Então, quando tu chega num chamado, quando tu se conecta com o chamado, tu começa a vibrar aquele chamado. E como é que é esse chamado, Fábio? Pode ser um sonho que tu teve, alguma coisa que te tocou no coração. É aquilo que te chama, que fala, poxa, eu preciso fazer isso, eu preciso ir. Eu preciso ter essa experiência na vida, eu preciso me conhecer. Né? E esse chamado, quando eu tive de ir me conhecer, por mais que eu pedalava pela estrada, pelos caminhos, mas eu falo que cada vez que eu pedalava, eu não ia mais longe pedalando, eu entrava mais para dentro de mim. Era uma conexão muito maior dentro de mim. E nesse caminho que eu fiz, que eu percorri, eu só conheci gente boa, gente maravilhosa. Por quê? Porque eu conectei com o chamado, alguma coisa que me chamava e vai. Eu fui, assim, naquela época, muito ingênuo, muito alegre, né? Até hoje a gente estava conversando com a minha esposa em relação a isso tudo, né? Como é que eu era. Na próxima aula eu vou abrir um pouco mais dessa história aí, que é bem interessante, aí, né? De um compromisso que eu fiz depois e coisa de adolescente, né? Hoje, nem de pagasse 1 milhão eu fazia. Mas foi uma experiência muito boa. Também as pessoas perguntaram, cara, como é que tem coragem de fazer essas coisas? Né? Tudo consciente, tá, pessoal? Eu falo, as loucuras da vida tem que ser loucuras conscientes. Por quê? Porque a própria palavra já fala, loucura. Loucura. Certo? Eu, cara, vai fazer uma loucura? Cara, é consciente, é algo pro teu bem, pro bom, pro belo e pro todo. Talvez pro todo tu não vai saber se naquele momento, mas se é bom, se é leve, se é harmônico, vai fazer essa loucura. Conheci uma senhora na época da viagem, com 66 anos, fazendo mochilão pelo Brasil. E foi. Com a cara e com a coragem, a dona Dolica. Nunca me esqueço dela, uma figura. Aprendi muito com aquela senhora. Aprendi muito. Aprendi muito com ela. Sou muito grato, assim, esse caminho que eu conheci pessoas. E aí as pessoas falam, poxa, como tu sabe coisa, cara? Porque eu me permiti entrar para dentro, me permiti me conhecer, eu permiti estudar. E aí, cada vez mais eu estou estudando. Eu estou fazendo um estudo de um livro ali, que em breve eu vou trazer aula, muito provável. Quem vai estar participando da mentoria em grupo, que mais tarde a gente já abriu, agora vai ter a inscrição, vai receber muita informação boa. De quê? De prosperidade, de comportamento, de fala, de como se comportar, sabe?
de como olhar para as coisas. É um livro muito rico. Cada palavra que tu lê, vai despertando, vai criando um monte de fichinha. Tlim, 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 tlim. E essa fichinha que cai, eu digo que é dinheiro caindo. Porque aquilo que eu penso é que se transforma. Tem força isso. Tudo na vida é de dentro para fora. O chamado ele vai ser de dentro para fora. A mudança vai ser de dentro para fora. Nós somos um baú de tesouro que está tudo dentro. Por isso que quando alguém rouba uma corrente de ouro tua, um relógio teu, um celular teu, é só matéria. Não consegue roubar nada que está dentro. Ah, ele roubou minha paciência. Não tem como roubar tua paciência. Tu que perdeu ela sozinho. Vai procurar ela. E é só respirar. Respirou, puf, a paciência já chega. Não piscar de olhos. Eu quero saber se alguém quer fazer alguma pergunta, quer falar alguma coisa. Nossa, falou, está tudo conectado. Então, então tá. Então a gente abordou um pouco a ordem da ajuda, né? Essa questão de ter muito equilíbrio, muito cuidado quando vai ajudar e ser ajudado também, né? Quando a gente vai ser ajudado é muito importante. Sabe aquelas pessoas que quando chegam perto de ti, meu Deus, já começa, meu Deus, querido, tu tá bem, tá precisando de ajuda, começa a te alisar, realmente ajudando, tá, pessoal? Tu tá bem, tá precisando de ajuda, sabe aquela pessoa que é muito, parece que já quer proteger? Tipo, cara, peraí, calma, vai devagar, tá tudo bem, né? É só uma fase, tá acontecendo alguma coisa comigo, mas vai passar, vamos comer. Aquela pessoa, tem que tomar cuidado com essas pessoas, que elas também, de alguma maneira, elas vão te fazer, elas vão tirar a tua força. Tu já pode estar no momento de baixa. Se essa pessoa vem te alisando muito, é como se ela só fosse confirmando. Tu é um incapaz, tu não dá conta, tu precisa de minha ajuda. É uma super proteção, é um super cuidado. Também a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de ajuda. Tá? E aí a gente vai o quê? Quando a gente vai tomando consciência disso, a gente vai o quê? Procurando o equilíbrio. O equilíbrio em todas as nossas relações. Então, quem assistiu a palestra ontem, né, vai estar consciente o quê? Da ajuda, do equilíbrio também na relação, né? Na relação do casal, isso é muito forte. Então, quem é casado, né, tem que tomar cuidado nessa questão do relacionamento para ele não desequilibrar, para não ter que começar conflitos, né? E geralmente os conflitos eles começam internamente. Tudo, pessoal, tudo está dentro. Lembra a semente? O poder está todo dentro da semente. Tudo está dentro da gente. O poder está nosso. Quanto mais a gente entrar para dentro, mais a gente vai ver a força que a gente tem para poder o quê? Ajudar consciente, ser ajudado consciente, prosperar, encontrar uma carreira. Por exemplo, assim, ó, não é só uma semente, foi plantada na terra, cresceu, desenvolveu. O que são os galhos? Né? Os galhos são as ramificações de quê? De trabalho, de relacionamento, de prosperidade. Tudo que a gente vai tendo na vida de oportunidade são os galhos. Por que tem galho que não está prosperando? Por que tem galho que não está crescendo? Por que tem folhas nesses galhos que estão amarelando, que estão caindo, estão dando bicheira, estão dando bicho, estão dando fungo? Por quê? Porque a raiz não está boa. É a raiz que está com problema. Porque o que está conectado com a terra é a raiz. A gente se alimenta da terra, é a conexão. Quem que é a raiz lá de baixo? É a família. É pai, mãe, vovó, certo? Então, a gente tem que estar muito bem conectado com essas pessoas, tá? E agora já estou entrando então na ordem do amor, tá? Já estou saindo da ordem da ajuda, já estamos entrando na ordem do amor. O que acontece? Essa conexão com o pai e com a mãe, que ramifica do pai e da mãe, dos avós, e isso vai indo até essa geração, tu está se nutrindo, tá? Até essa geração tá ali, ó, puxando essa energia, essa vibração, esse campo mórfico, esse campo morfogenético, a memória, tá tudo ligado, tá? Então ali, aí aquela folha daquele árvore, do galho da prosperidade não tá vingando, não tá nem crescendo, parece que tá querendo quebrar esse galho da prosperidade financeira. Ou a ramificação de um galho do trabalho, do relacionamento, né? Da alegria. Tudo isso não está indo energia lá para cima. Então, o que é? Olha para a raiz. Vamos imaginar que aqui é o pé, tá? Os nossos pés ali. Pai e mãe. Conexão. Puf. Ah, Fábio, eu nunca conheci meu pai. Não tem problema. O pai é ausente. Não, não existe pai ausente. Se tu olhar para dentro, ele vai estar dentro de ti. Talvez ele não foi presente, mas ausente ele nunca foi. Presente no estado físico, né? Mas ele sempre vai estar presente dentro de ti. Em energia. Porque tu veio dele. Lembra?
a concepção, masculino e feminino, a criação, a manifestação foi perfeita, depois é a imperfeição. Eles estão dentro de ti. Eu posso olhar para qualquer um aqui, ó. Eu vou ver aqui. Por trás vai ter um pai e mamãe, um pai e mamãe, um pai e mamãe. Todo mundo vai ter essa energia, masculina e feminina. Yin e Yang. Certo? Então a gente tem que se conectar com eles. Poxa, mas como é que eu vou olhar para minha mãe, cara? Né? Então, igual aconteceu esse final de semana com a moça ali, muito abuso sexual, muita coisa difícil, coisa pesada. Como que vai conectar com esse pai? Né? Enfim, com o masculino que judiou muito, sofreu muito, como é que ela vai se conectar? Beleza? Vamos ver isso aí. Vamos olhar para essa criança, o que essa criança precisa olhar para curar, para perdoar, o que a alma dela precisa para se harmonizar com esse pai. E a gente coloca num campo, então o quê? É olhar, olhos nos olhos. Ah, mas meu pai está morto. Olha, então fecha os olhos, olha para dentro, se conecta com ele. E o quê? Tu vai começando o quê? Eu digo que é como se fosse energia, né? Então imagina que é um cano, a conexão com o pai, como é como se fosse um cano interno, né? Se fosse imaginar uma árvore. É como se a gente estivesse bloqueando ali, com o quê? Com julgamento. Imagina que tem um cano, eu estou bloqueando o pai e a mãe, criticando. Então, crítica, julgamento, falar mal, rejeição, né? Tudo isso que a gente faz com o pai e com a mãe vai bloqueando toda essa energia para ir para o galho da prosperidade, do trabalho, do relacionamento, da felicidade, e tudo. E tudo. Tudo que a gente faz na vida vem da raiz, do pai e da mãe. Então, o movimento do amor, o que é? É olhar para eles. E como tu olha para eles? Ver o que tem de bom. Esquece o julgamento, o que eles fizeram. Ah, cara, mas é muito difícil. Eu imagino que deve ser. E quem falou que vai ser fácil essa caminhada? É um ensinamento? Cara, minha vida é muito sofrida. Eu falo, cara, que legal que tu tem sofrimento. Pega essa palavra sofrimento e inverte o polo, aprimoramento. A carne está sofrendo, o espírito está crescendo. A carne está sofrendo, o espírito está se aprimorando. Lembro da minha avó, ela está com 89 anos. Eu tenho os quatro avós vivos ainda. A minha avó está com 89 anos e está muito doente. E ela sempre, né, muita fé, sempre lendo a Bíblia, né? E ela fala assim, meu neto, o que eu estou fazendo nessa terra? O que eu estou pagando? Eu digo, vó, agradece, vó. Eu digo, agradece porque o teu espírito está feliz, a tua alma está querendo isso. Ela está querendo crescer, ela está querendo crescer. Olha para esse crescimento. Eu digo, vó, tu perdeu um filho, né? Perdeu uma filha também, né? Eu perdi um pai, né? Perdi um irmão, eles faleceram. Existia um luto, minha avó, existe uma coisa sombria naquilo, mas vó, o que a gente tem que pegar disso tudo é as coisas boas que tem dentro disso tudo, dentro do luto. É pegar aquilo que tem de melhor dentro daquilo para o quê? Fazer diferente, vó. Então, vó, eu sei que pode ser difícil nesse momento, mas olha para as coisas boas que tem dentro disso, né? Então, é entrar dentro do movimento de dificuldade e trazer o quê? Algo bom. Então, olha para o pai, olha para a mãe. Esquece de ruim que eles fizeram. Esquece. Deixam sempre dizer. Imagina que eles estão falando para ti, eu sinto muito. Eu só fiz isso contigo porque assim eu recebi. Eu estou só passando adiante. E geralmente essas pessoas que falam mal, criticam o pai, julgam o pai, observem, muito provável em algum momento da vida vão fazer exatamente igual. Por amor. Ordens do amor. É a ordem. Eu vou repetir o papai, vou repetir a mamãe e vou fazer igual. Mas eu falo mal deles. Ele não foi presente, não foi consciente, não estava me ajudando, não ficou comigo, e muito provável eu vou lá e faço igual. Então, é olhar para as coisas boas, olhar para o bom, para o belo e para o bonito que tem dentro deles. A força da vida que eles deram para a gente, a geração da vida que eles fizeram. Quando a gente começa a se conectar com esse pai e com essa mãe, de uma maneira diferente internamente, né? Não quer dizer que você vai ter que ir lá, se eu não me dou bem com ele, eu vou ter que ir lá babar ele. Não, não é isso. Agora é fechar os olhos, respirar fundo, faz uma conexão, tentar procurar um momento de relaxar, sabe? De se conectar com o teu corpo. Olha para o pai, fica de frente para ele. Começa a conversar, dialogar com ele. Se vir um choro, deixa vir um choro. Se vir uma raiva, sente aquela raiva. Diz, pô, eu tô com raiva de ti, cara. Pô, por que tu fez isso comigo? Mas dialoga. Talvez não vai ser no primeiro dia que tu vai conseguir dar um abraço nessa questão visual. Respira, toma um copo d'água. Outro dia, poxa, vou lá falar com ele de novo. Fecha os olhos e fala com ele. Por quê? Por mais que ele esteja encarnado, vivo na Terra, ou já seguiu o caminho, fala com a alma dessa pessoa. Conecta a calma. Por que conecta a calma?
está se conectando com 50% teu, com a metade dessa raiz que está conectada na Terra. E o que acontece? A gente começa a trazer força. A gente começa a liberar bloqueios energéticos que vão começar a mandar energia para a questão do dinheiro ficar para a gente quando é com o pai. Então, o que acontece? Se eu começo a olhar para o meu pai de uma maneira diferente, a questão da prosperidade financeira ela começa a ficar. O dinheiro eu vou chegar na mãe, o dinheiro vem com a mãe, mas o dinheiro fica quando a gente está conectado com o pai. Quando a gente está conectado com esse pai, o dinheiro fica. Então, a prosperidade, o trabalho já começa a fluir de uma outra maneira, porque tem energia vindo daquela raiz dele. Aquele fluxo começa a fluir. E aí começa até a crescer, ter um crescimento, pensamento, desenvolvimento, vontades diferentes que não tinha, certo? Essa é a força de se conectar com esse pai, harmonizar esse pai e começar a prosperar, crescer, se desenvolver, se conectar com o poder do masculino. Os homens, o que é os homens se conectar com o pai? É ter mais a presença masculina, ter mais a presença do adulto, sabe? Tu chega assim, ó, poxa, pô, tu vê que esse cara ele tem uma presença masculina, consciente, equilibrada. Talvez se não tenha do pai, essa presença que tem a falta, vem o quê? Vem uma agressividade muito grande. Por quê? Porque ele está com raiva do masculino. Por que homem briga com homem às vezes? Porque não tiver a conexão com o pai, então eles com uma raiva muito louca. O pai não foi presente, então ele ficou agressivo. Quando tu traz esse pai para dentro do teu coração, é como se tu harmonizasse com esse masculino. Quando tu vê um outro masculino, um outro sexo masculino, opa, tá tudo bem. Tá tudo bem. É assim mesmo a vida. Vamos lá, vamos conversar, vamos dialogar. Como é que a gente pode resolver? Isso tudo é conexão com o pai, gente. É energia, 50% do que está dentro da gente é com o pai. Vai muito profundo, tá? A gente aborda, se uma pessoa fala só um tema, traz uma opinião, um ponto do pai, isso já ramifica muito longe. E o simples fato da falta de conexão com o pai já tem várias soluções que também dá para trazer. Que já se acontece. Por quê? Porque a raiz do pai e a raiz da mãe é igual para todo mundo. Pai e mãe, todo mundo tem. Essa árvore que nós somos conectadas pela raiz igual. Não tem diferença de raiz de pai e mãe. É uma única raiz, cada um tem uma mesma raiz da mesma árvore, é pai e mãe. E quando fala, eu não me dou bem com meu pai não foi presente, todo mundo, a maioria das pessoas vão ter o mesmo problema naquele galho, que é aquelas folhas. Porque é uma alimentação, uma energia que está conectada com um todo. Certo? Então, olha para esse pai, olha para a alma dele, deixa com ele o que é com ele, fica com a gente o que é da gente, pronto. Por quê? Por amor, eu posso fazer igual ao meu pai. Isso é ordem. A ordem desse amor, ele vem junto com a gente. E a gente nem vê. Está tão perto, está tão no ponto cego que a gente nem vê. A gente vai fazendo igual, vai falando mal, e a gente não percebe. E assim vai indo. E assim vai acontecendo. Isso é o pai, pessoal. Isso é só conexão com o pai. Faz sentido? Falem aí, comentem alguma coisa. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer abrir o microfone, compartilhar alguma coisa sobre como já aproveitar do pai? Falar do pai? Alguém quer trazer alguma coisa? Aproveite a oportunidade, tá? Aproveite a oportunidade, porque quem sabe aqui a gente não fala uma coisa que, poxa, posso destravar isso e prosperar no financeiro, ou posso olhar para isso, quem sabe me relacionar melhor com as mulheres, ou me relacionar melhor com os homens. Aproveitem essa oportunidade. É uma oportunidade, tá? O cavalo está de frente, não deixa o cavalo passar, porque se passar não volta mais. Se alguém quiser falar, Terezinha. Tá, o Léo também. Eu vou falar Terezinha. Primeiras mulheres, Léo, depois já abro para ti, beleza? Então, boa noite a todos. Eu sou Terezinha e eu falo do Tocantins. Eu sou do Tocantins, hein, Fábio? Não do Manaus. É tão importante a busca do autoconhecimento, porque é por causa do autoconhecimento que nós vamos nos libertando. Sim. E eu, aos meus 50, né, quase 51, ultimamente eu tenho descoberto tantas coisas profundas, tenho mergulhado e eu tenho percebido tanta coisa. E eu quero muito, eu desejo muito que todas as outras pessoas possam ter essa oportunidade também.
O Fábio, em especial, ele tem me trazido, me provocado a fazer grandes reflexões, a perceber pontos cegos, né, Fábio? Que até então eu nunca imaginava. E, assim, o quanto é importante a gente entender o quão é necessário essa conexão com o nosso pai e com a nossa mãe. Porque é isso que realmente faz com que a gente se desperte para o mundo. Por isso eu bato sempre na tecla, né? Do você se movimentar para a busca do autoconhecimento. Porque é ele que realmente nos liberta. Então, é isso aí, pessoal. Nos permitamos continuarmos sendo buscadores. Não é, Fábio? É isso. Estamos juntos e misturados, buscando cada vez mais conhecimento para continuarmos assim, avante, avante, avante. Então, para quem não sabe, a Terezinha ela está fazendo mentoria comigo, né? Como que ela está falando. Quer compartilhar um pouco da mentoria, Terezinha? Agora Não sobre a tua história, mas como é que está sendo os resultados, tá, né? Está sendo fantástico. Eu choro horrores. Mas é tão libertador, gente, é tão libertador. E olha que eu sou terapeuta, tá? E olha que eu sou terapeuta, a pessoa que já vem sendo trabalhada. Sabe aquela coisa de dizer assim, nossa, não vai mais assim mexer tanto comigo, né? E o Fábio tem feito assim, tem me provocado bastante, tem mexido muito. Então, super vale a pena. Super vale a pena, super recomendo, porque ele tem conhecimento de causa. E exatamente por ser terapeuta, por saber do que ele está falando, é que eu estou dizendo isso. Super recomendo. Ele tem um olhar muito minucioso. Ele é um homem ungido do Senhor. Ele não está aí por acaso. Deus tem um propósito muito grande na vida dele. Então, Chamada já ouvi. Chamada já foi chamada. Quem tiver a oportunidade de fazer a mentoria com este homem, não perca a oportunidade. Faça mesmo, porque super vale a pena. Obrigado, Terezinha. Quer falar, Léo? Só desbloquear o telefone. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite a todos. Assim, é sempre muito bom escutar pessoas esclarecidas e num assunto tão específico que a gente pode viver uma vida inteira e não saber disso, né? E não esclarecer isso. Eu tô com 65 anos e essas travas existenciais existiam em mim sem a minha consciência. Então, é necessário que as pessoas tenham contato com especialistas que mexem com essas, podemos dizer, doenças da alma, não é? Para que a gente tenha essas terapias. Quando se fala de pai, a conexão de pai e mãe, e falando de prosperidade, eu acho que tem muito a ver e eu não, ainda vou destravar isso também, mas quero te agradecer também, viu, Fábio, pela energia que você despende com os teus mentorados, e já passei adiante uma imagem que você passou para mim, e já ajudei uma colega nossa, ficou muito feliz em ter recebido aquela mensagem de que às vezes o caminho não é o problema, é o jeito de andar, não é? Isso é bacana. Então, parabéns aí e vamos em frente.
Tem? Já mudei meu jeito de caminhar e estou indo muito longe. Na plena segunda-feira já produzi por uma semana, Eita, nós. sem dúvida. Obrigado, viu? É para frente que se caminha, pessoal. É para frente. É isso aí. Valeu, Léo. Obrigado. Fala, Mendonça. Eu, na verdade, nunca tinha feito essa conexão, nunca tinha pensado nessa questão da conexão pai, mãe, essa questão de você trazer essas travas, essas amarras, né? Eu sempre coloquei meus pais num pedestal e, apesar de todos os defeitos que a gente sabe que eles têm, né? E eu lembrei de uma frase do Renato Russo, uma música que ele traz: você culpa seus pais por tudo, isso é absurdo, são crianças como você, é o que você vai ser quando você crescer. Então, eu sempre bati muito isso quando as pessoas falam do meu pai, minha mãe, meu pai, minha mãe. Eu falei, gente, ouça o Renato Russo, ouça o Renato Russo, porque é isso que acontece. Mas eu nunca fiz essa conexão da, da, da questão da prosperidade, da questão dessas travas, dessas amarras, com eles. Eu estou aprendendo muito isso com você. Uma vez você já me disse isso, né? Eu tenho ouvido outras pessoas falarem a mesma coisa, a Terezinha falando agora também dessa questão. Eu acho importante, mas, cara, eu realmente nunca tinha percebido essa questão. Falar, pô, talvez a minha vida seja travada ou eu esteja num momento ruim porque eu tenho essa amarra, eu tenho essa trava, provavelmente por causa do meu pai, que é um pai ausente, assim, ausente, ele era caminhoneiro vive na rua, vive na estrada, né? Pouquíssimas vezes eu tive contato com meu pai, vim ter contato quando ele adoeceu, eu já era adulto, então isso fez com que eu cuidasse dele praticamente na velhice e na morte praticamente, né? Realizando alguns sonhos dele, algumas vontades dele, mas é uma coisa que está mexendo muito comigo. Perdão, perdão, gente, perdão, me perdoa. É uma coisa que eu não tinha pensado ainda. Me perdoa. Isso, cara. Olha para ele, onde quer que ele esteja, acolhe ele e diz: vamos embora, tamo junto nessa. Só para frente, só para cima. Valeu. Valeu. É isso. Se tá aí na garganta, Léo, mas outra hora tu bota para fora porque não ajuda muito, não. Então é isso, pessoal. O que acontece? Então, tudo isso que a gente está falando, a gente, ó, problema todo mundo tem. Para que nasce? Por que a gente sai da esfera da criança para o adulto? É para resolver problema. Só o adulto resolve o problema. Só o adulto resolve o problema. A gente vai ter, todo mundo tem problema. Ah, não está crescendo galho, está caindo muita folha, né? Parece que a árvore está pendendo. Meu Deus, a árvore está pendendo, cara. Sai do lado, porque a desconexão está grande. Qualquer vento que bate já balança, né? Quer falar, Terezinha? Só dando uma ênfase na questão do meu processo aí enquanto mentoria, que foi um dos detalhes que me chamou muita atenção, que até então eu não tinha ainda percebido. O fato de, por amor, eu saí do meu lugar de filha e me tornei mãe do meu pai. E isso é muito sério. Quando nós fazemos isso, nós perdemos a nossa força. Sim. E, ao fazer a mentoria, eu entendi isso. E, então, eu voltei para o meu lugar de filha, Mendonça. E quando eu ouvi agora você falando isso, foi exatamente isso que aconteceu com você. Em um determinado momento, você fez esse papel. É de extrema importância que você faça a mentoria para você trabalhar essa questão. E quando nós trabalhamos essa questão em que nós assumimos de fato o nosso papel de filhos, apenas filho, e que nós
entendemos que ele não interessa quem ele foi e nem o que ele ou ela fez, o nosso pai ou nossa mãe. O fato de eles terem nos dado a vida, só isso basta. Só isso foi o suficiente. Ter compreendido isso na mentoria foi o divisor de água na minha vida. E vou dizer um lance para vocês. Doeu pra cacete. Entender que quando eu saí do meu lugar de filha, por amor, eu perdi a minha força. Ai, como doeu. Porque eu estava fazendo isso, era para cuidar do meu pai. Porque ele estava velhinho. Eu apenas queria administrar a fazenda, eu apenas queria assumir todas as responsabilidades que um dia ele conduzia tudo. E eu estava fazendo tudo aquilo por amor. Só que ao fazer tudo isso por amor, eu simplesmente adoeci. Porque eu perdi a força. E aí, sabe o que aconteceu, meu amor? Eu adquiri ansiedade. Eu adquiri fobia. Isso é literalmente perder a força. E aí foi quando eu entrei em processos terapêuticos, acompanhamento com o psiquiatra, e eu fui entendendo que eu tinha que recuar. E eu fui recuando, 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 até que eu tratei, né, da ansiedade e tudo mais. Hoje eu estou tratada da ansiedade e atualmente fazendo a mentoria aí com o Fábio e aprofundando os meus conhecimentos com relação a tudo isso. Mas o que eu quero dizer para vocês é, quando nós não entendemos a nossa essência e fazemos jus a ela, nós adoecemos e vamos para o caminho da morte. É Por amor. simples assim, por amor. Isso me doeu muito, que por amor nós vamos para o caminho da morte. E é exatamente por amor que nós temos que nos movimentar para nós ficarmos no nosso lugar de filho. Não importa a idade que nós temos, 50, 40, 30, 70, 80 anos. Não importa se o seu pai já está em outro plano, se a sua mãe já está em outro plano ou não. O que importa é você se conectar com eles e se colocar no lugar de filho e honrá-los como pai e mãe. É essa a minha contribuição. Eu tenho aprendido muito com o Fábio e quero aprender muito mais. Beijo. Opa. Obrigado, Terezinha, mais uma vez. É isso, pessoal. O nome do grupo, quando eu pensei em fazer, realmente foi ser Curando as Raízes, né? Porque a gente vai profundo. Então, essa pessoa que eu atendi, né, internacional, estou muito parceiro com isso, não tem noção. Uma pessoa também, né, com uma certa idade, e então, ele pensou assim, esse cara também, esse menino, será que eu vou aprender alguma coisa com ele? E uma pessoa um pouco mais fechada, assim, sabe? Mas se permitiu, ela assistiu a live ontem, essa pessoa, e acompanhou alguns vídeos que eu compartilhei, e ela falou assim, ó, eu só estou fazendo isso contigo porque eu vi um vídeo teu e acreditei no que tu falou. Mas o cara é bem fechadão, assim, sabe? E a gente foi, eu falei, então, e lá onde ele mora, lá em Portugal, ele não conhece a constelação. Ele falou, não, nunca ouviu falar isso aqui, não tem terapeuta que isso. E aí eu falei, olha, o que a gente vai fazer aqui é diferente. E o problema dele era relacionado com um ataque de pânico. Ele, agora
quase não está tendo. Ele falou, está muito difícil. E aí eu falei, nós vamos profundo, tá? E aí fomos. Eu falei, cara, a gente vai lá na raiz do negócio, a gente vai na causa, a gente vai na fonte do negócio, a gente não vai ver, falar, não, a gente vai fundo. E fomos fundo e o cara falou, poxa, isso faz sentido, sabe? Porque é um mergulho, né? E isso o que que é? Isso é só uma ferramenta. Então, né, essa técnica, claro, existe a técnica dentro de um estudo, existe uma pessoa que me passou, um mestre que passou isso, mas só que a coisa que eu falo, quando uma pessoa lê um livro, ela entende uma coisa, quando uma outra pessoa lê o livro, ela entende outra coisa. Quando alguém explica alguma coisa para ti, tu entende uma coisa. E quando a Terezinha vai entender de um modelo, o Léo de outra, o Mendonça de outra, cada um vai compreender de uma maneira diferente, né? Então, é o caminho é olhar realmente e se desbloqueando, se destravando para o quê? Enfim, crescer, frutificar, ser feliz, prosperar, amar, transbordar, sabe? É a vida, é o que Deus, o Criador, preparou para a gente. É o que preparou para a gente. Então, até aqui a gente falou então dessa conexão da raiz conectada ao Pai, certo? Agora, a gente vai entrar então, né, na esfera, na conexão da raiz com a mamãe, né? Como é que é essa conexão da raiz com a mamãe, né? O que é a mãe? Então, voltando um pouco mais ali, a mãe é o amor, o verdadeiro amor ali, aquela fonte. Então, nossa filha, da Nath, vai fazer 3 aninhos agora. O nome dela é Lira Sementes. Então, o que acontece? Ela saiu da barriga da Nath, ok? A Nath, eu acho que está até na sala aí. E saiu. Só que quando sai dentro da mãe, o que a gente é? A gente é praticamente um órgão dela, né? Que está fora. Imagina, uma coisa que estava dentro da barriga, o bichinho estava dentro da barriga, saiu para fora, é praticamente um órgão com vida. Então, essa desconexão que a gente teve lá na infância dessa mãe, leva muito tempo para saber que é uma identidade. Então, por isso que quando a criança cai, geralmente ela procura quem? A mãe. Se conecta com a mãe. Tudo é a mãe, a mãe, a mãe. A Lida cai no chão, que eu vou juntar ela, ela nem quer que eu pegue nela, ela vai correndo para a mãe dela. Então, isso a gente é conectado com essa mãe, porque a mãe é a fonte da vida, a mãe é que dá aquela vida para a criança, para nós, quando a gente era criança, né? Quem deu a vida para a gente foi a mãe. Então, tudo é a mãe. O porto seguro é a mãe, a primeira morada é a mãe. Nós, homens, em relação a essa mãe, é a primeira mulher que a gente ficou casado, modo de dizer, ficou ali conectado com ela. Então, essa relação do homem com a mãe, às vezes, é uma relação muito profunda de conexão, certo? Tem um... não vou contar aí, porque é uma brincadeira que o amigo fala que pode ser que não encaixe. Mas, enfim, é o amor. Nós, homens, às vezes, se apaixonam pela mãe. E a mulher pelo pai também. É o primeiro amor da mulher é o pai. O primeiro amor do homem é a mãe, né? Então, por exemplo, por que às vezes a gente, na adolescência, quando encontra uma namorada, uma pessoa, não para uma pessoa do nosso lado? Porque esse espaço, até onde a gente comentou na live ontem, esse espaço dessa mulher, do feminino, ela já está ocupado pela energia da mãe. Então, quando chega uma mulher aqui, ela não consegue acoplar a energia dela de permanecer. Por quê? Porque já tem a energia da mamãe. E assim é a mulher com o pai. Quando chega um homem, essa energia do pai está tão próximo, tão colada, num relacionamento, né, inconsciente, que quando chega um homem, está muito conflito, muita briga, então eles vão embora, tuf. Ela vai embora, tuf. E a gente não sabe por quê. Então, a mãe é esse amor, é a nutrição, é aquela que acolhe, aquela que beija, aquela que dá tudo. Mas o que, Nath? Ela está dormindo já. Mas a mãe faz mais o quê? Nutrição. É aquela que alimenta o tempo todo, né? Aquela que acolhe. E a gente se conecta com isso. Só que se a gente rompe... Então, imagina, a mãe nutre. A mãe dá o alimento, dá a força da vida. Então, se a gente nega essa raiz, critica, julga, mãe fraca, mãe ausente, sei lá, o que vocês podem falar, mãe, mas o que aí? Vocês nunca falaram, mas dizer que se quiser escrever aí o que a mãe pode ser, né? E todo mundo ama a mãe não tem defeito. Mas se quiser colocar mãe grossa, a mãe abusiva, que abusou, né, com palavras grosseiras,
Tudo isso é negativo que a gente vai colocando ali, certo? E aí o que acontece? Mais uma vez, eu estou criticando, estou me envenenando com o pensamento para essa raiz da mãe. O que acontece? Vai ter força para crescer na vida? Não vai. Vai o dinheiro, o alimento, a nutrição, aquilo que traz a nutrição para nós, vai chegar essa força para trazer esse dinheiro na questão financeira? Não vai. Por quê? Porque a gente está envenenando. Aquele fluxo de energia eu estou tapando, não estou deixando o quê? Com julgamento, crítica, acusação, negação dessa mãe. Então, mais uma vez, conectando ali com essa raiz de uma maneira o quê? Só olhando para o defeito. Só olhando para o defeito. E o que acontece? Essa árvore, ela fica uma árvorezinha, toda hora difícil, triste, com depressão, não tem força para crescer. Ela não se conecta, ela não tem um topo grande, sabe? Essas folhas não tão verde, linda, amarela, com fruto grande. Por quê? O veneno da força, da vida, não está fluindo. Então, essa é a conexão com a mãe, certo? Então, como que eu vou conectar com essa mãe? Está viva? Já faleceu? Permanece viva sempre dentro da gente. A morte, ela não existe. A morte é apenas uma passagem. Essa pessoa, ela sempre vai permanecer viva dentro da gente. Isso é fato, tá? Isso é fato. Quando a gente conecta com essa mãe, deixa eu desativar o telefone pessoal que eu tive aqui. Quando a gente conecta com essa mãe, que a gente toma essa mãe, né? O que acontece? Começa a ter uma mudança muito grande na nossa vida, de força, vitalidade, vontade de fazer as coisas na vida. A gente se conecta com a força dela, com o amor que ela deu pra gente. A conexão é muito mais forte. Beleza, conectou com a mãe, olhou para ela, trouxe, acolheu ela no coração, olhar para as coisas boas. Faça uma lista de coisas boas que a mãe tem. Ah, Fábio, ela não tem nada. Tá, olha para a infância. O que essa mãe foi? Teve presente? Olhe para as coisas boas. Ah, não, ela não teve presente. Não olhe para isso. Olha, procura coisa boa. Então, vocês vão saber exatamente o que a mãe tem de bom. Por que vocês vão saber? Porque ela está dentro de vocês. Alguma coisa de bom vocês herdaram dela, alguma coisa de bom vocês herdaram do pai. Então, isso vai estar dentro de vocês. Se vocês não conseguir olhar o que está dentro de bom dentro de vocês em relação à mãe, a vida está uma merda. Só que mesmo a vida estando uma merda, ainda vira um esterco que dá para produzir. Mas quando é que é a merda? Quando eu tomo consciência. Como eu tomo consciência disso tudo, eu trago para a consciência, trago sabedoria e eu cresço. Né? Então, olhe para as coisas boas. Pega a mãe, coloca tudo o que tem de bom dela. Olha o que tem de bom dela. Ah, me deu uma alimentação boa, cuidou de mim, né? Aí não consigo ver na fase adulta, olha para a fase da infância. Mas procurem coisas boas do pai e da mãe. Para quê? Para fluir, para vir essa energia da mãe, nutrição, força. Então, o que acontece? Quando eu olho para a mãe e me conecto com a mãe, com essa fonte verdadeira, o dinheiro ele vem, a prosperidade vem, né? Tudo começa a fluir mais. O dinheiro ele vem com uma força, certo? Ah, Fábio, na minha vida o dinheiro vem. Eu tenho uma conexão legal com a minha mãe, né? A gente tem nossos conflitos, mas é coisa muito simples. Legal. O dinheiro vem. E aí começa a vir. Só que fala, poxa, Fábio, mas para mim o dinheiro não fica. Já é uma relação, uma conexão com o pai. Então, como eu falei no começo, o modo que eu olho para minha mãe é como o dinheiro vem. O modo que eu olho para o meu pai é como o dinheiro fica. Então, tem que ter esse equilíbrio. Lembra que a gente fala sempre no começo? Tudo tem que ter equilíbrio, na troca, entre dar e receber, carinho, atenção, e assim na relação com mãe e com pai. Para quê? Para que essa relação financeira ela possa estar o quê? Estável. Ela possa o dinheiro vir, eu possa prosperar, possa construir minha casa, posso estar desenvolvendo um espaço, estou fazendo minha sala de atendimento, o quê? Eu sempre estou investindo. Eu posso fazer investimentos. Eu posso até não ter dinheiro no banco, mas eu sempre estou investindo, sabe? O dinheiro vem. Ah, ele não fica. Não fica porque eu estou investindo. Aí é outra história. Mas também até porque não compensa deixar dinheiro parado no banco, né? Então tem que investir para poder prosperar cada vez mais. Então, conecta com essa mãe. Conecta com esse pai. Traz essa força. Ah, Fábio, é muito difícil. Pô, obviamente, se é muito difícil, faz igual a Terezinha, faz igual algumas pessoas já fizeram. Entra em contato, vamos olhar para essa raiz, vamos aprofundar. Para quê? Para trazer essa força. Tudo começa a mudar. A vida fica mais leve, a vida fica mais harmônica. Então, é um simples fato. Conectar com o pai e com a mãe, certo? E ver as qualidades deles, as coisas boas deles. Toda segunda-feira, aqui no nosso condomínio rural, na nossa comunidade aqui, a gente faz aula de yoga, né?
Quem mora aqui na cidade de Ilhota, mora na região, se quiser vir, é toda segunda-feira às 9 horas. É um movimento de yoga, conexão com o corpo, com a respiração para relaxar. Hoje, quando a gente encerra o yoga, a gente fica relaxado, deitado, coloca uma musiquinha, né? Então, quem conhece aqui já, o espaço é conectado com a natureza, é 360 graus, num raio de, vou dizer aí, 800 metros, não tem casa nenhuma. Um lado tem até 4.000 quilômetros, não tem casa nenhuma, é só mato. Então, se conecta. E hoje foi uma coisa muito interessante. Quando eu fechei os olhos, eu vi meu pai e minha mãe, e atrás deles eu vi meus avós, nitidamente, com uma visão assim, né? E aí eu fui direto nos meus avós por parte de mãe. E eu fiz exatamente o que eu estou falando. Eu olhei para o meu avô, né? Eles são vivos ainda, meus avós. Eu olhava para o meu avô e eu via só o que ele tinha de qualidade. Vi só o que ele tinha de qualidade. Aquilo me deu uma força, eu me conectei com a potência dele. Então, por exemplo, meu avô, por parte de mãe, trabalhou 44 anos na Liquigás, numa empresa, né? E trabalhava num cargo cuidava da portaria, almoxarifado, algo desse tipo, 44 anos. Teve que sair por alguns problemas físicos, mas se dependesse dele, ele queria voltar a trabalhar. Guerreiro, força, batalhador, comprou sítio, comprou casa de praia, comprou casa para alugar, olha a força. Olhem para a coisa boa dos avós, olhem para a coisa boa deles. Isso tudo eu não fui forçando, tá? Eu com os olhos fechados, relaxado, com o corpo relaxado, fui ouvindo essas informações. Eu falei, caramba, que raiz forte que eu tenho. Que raiz forte. Do lado dele estava a minha avó. Ah, o teu avô não tem defeito? Tem, todo mundo tem. Mas eu olhei para as coisas boas se apresentaram para mim. Daqui a pouco a minha avó do lado, eu olhei para ela, minha avó é uma figura. Meu Deus do céu. O que veio? A força batalhadora do lar, né? 4 filhos, né? Um não pôde, né, vir a vida há muito tempo, faleceu cedo, mas o quê? A força de vontade, superação, sabe? Aquela força, alimenta. Depois eu olhei mais para o lado, meu avô, por parte de pai, também vivo, uma figura, né? Mora aqui na cidade. Todos os dois casais moram próximos, mora em Ilhota, outro mora em Itajaí. Olhava para o meu avô, aquela figura, o chapeuzinho dele, aqueles antigão, né? 90 anos, chapeuzinho, visionário, cara, faz conta de cabeça, de visão, né? Gosta de mexer com dinheiro, gosta de, né, trabalhar com dinheiro, visionário, construiu uma empresa, visionou, comprou uma empresa que estava falindo mais barato, investiu, cresceu, se juntou com meu pai, prosperaram junto com o tio, pô, cara, visionário, trabalhador. Pô, e a avó do lar, humilde, da roça, gosta de morar num sítio, gostou de morar no mato, sabe? Aquelas coisas boas de do lar, cuidou de 8 filhos. Olha a força da mulher, olha a força dos homens, sabe? É tirar a essência, extrair, puxar para ti aquilo que tem de bom, e isso que eu estou vendo, vocês também têm, está dentro de vocês. E é só olhar para dentro, só olhar para a raiz. Olhe para a raiz, encare essa raiz. Ah, Fábio, mas o meu pai fez isso, minha mãe fez isso. Dane-se. Olha para as coisas boas, pô. Olha para as coisas boas, vai lá e olha, encara as coisas boas. Sai do papel de vítima, sai do papel de agressor. Sai disso que não vai levar em nada. Olha para as coisas boas deles, eles têm coisa boa. Quando tu olhar para as coisas boas, vais prosperar, vais fluir, vais ter mais paz de espírito, vai ter tudo de bom, vai ter alegria, teu relacionamento com a tua esposa vai ser melhor, teu relacionamento com a tua filha vai ser melhor, a tua calma vai ser melhor. Só tem a melhorar, só tem a melhorar. Sabe? Só tem a melhorar. E só depende da gente, não depende de mais ninguém essa força. Então, equilibrar essas relações, equilibrar o relacionamento com o pai e com a mãe, equilibrar o relacionamento consigo mesmo, certo? E trazer força, cada vez mais força. Mendonça. Castradora. Ó, Mendonça então trouxe aqui que a mãe dele era castradora, né? Fala e poda, né? Como, imagina, cara, a gente está usando agora as coisas positivas, mas como é que uma pessoa dessa traz para a vida isso que a mãe falava, né? Sempre cortando a pessoa. Como é que a pessoa vai se desenvolver? Alguém sempre vai castrar ele. Se eu fizer algum movimento na minha vida, alguém vai me castrar. E aí eu vou o quê? Me encolhendo, sabe? Vou ficando encolhido nesse movimento. Porque se não sair, meu sobrinho, tá, ele quebrou. Um bom caminho lá que ajuda o sobrinho dele também. Entendeu, pessoal? Então, é sempre extrair as coisas boas.
É fácil? Não. A gente precisa de uma ajuda, às vezes de uma terapia, a gente precisa de uma mentoria, algo mais profundo, né? E o que a gente está trabalhando aqui nessas aulas, né? Hoje, então, tem pessoas que vieram pela primeira vez, essa é a terceira aula de 4 aulas que a gente vai fazer, tá? Então, a gente está trazendo vários livros de estudo na questão terapêutica, na questão de olhar para a raiz nossa. Por quê? Porque a força depende da gente, a mudança depende da gente, né? Então, por exemplo, eu vou falar uma coisa que ninguém talvez conheça. O que significa a palavra terapia? Eu estou fazendo terapia, eu vou fazer terapia. Eu faço terapia com o Fábio, né? Terapia é a palavra mudança. Se for para resumir, mudança, transformação, né? E transformação é muito diferente de qualquer outra coisa, né? Deixa eu até anotar essa. Não está aqui agora. Mas existe todo feito a transformação, ela é muito profunda. Fazer uma transformação na vida é algo que realmente tu vai mudar e tu não vai voltar para aquele padrão repetitivo. Então a gente precisa fazer o que na nossa vida? Mais transformação. Uma mudança, uma terapia de transformação. E isso que eu aplico, isso que as pessoas aplicam com técnica de constelação, de respiração, é olhar para a raiz. Tu se transforma olhando para a raiz. Se tu for superficial, Fábio, muita gente vem falar comigo, né? Uma pessoa esse dia falou comigo assim, muita gente vem falar comigo, me procura, porque minha palavra acalma. Acalma, qualquer pessoa pode falar acalmar. Se uma criança olha para ti, tu vai se acalmar no momento de raiva, mas tu vai sair dali, tu vai voltar com mais raiva ainda, porque aquela raiva não transformou. Ela só foi iludida com o movimento de um olhar, só que quando tu sai dali, a raiva continua. Então não teve uma transformação. Só teve o quê? Um pequeno devaneio daquilo ali e aquilo já voltou. Então a gente tem que fazer movimentos de transformação. Só que para fazer transformação, para fazer uma mudança, tem que ter coragem, dá trabalho. Então quem já se mudou de casa, quem fez mudança de casa, mudança física, sabe que dá trabalho, sabe que é difícil. Mas só que depois que tu muda, tu se transforma para outra casa, tu vai querer do outro dia voltar para aquela casa? Mudar tudo de novo? Não vai, porque dá muito trabalho. Então, quando tu faz uma mudança de transformação na tua vida, tu vai ficar naquilo ali. Tu não vai querer voltar. E muita coisa que tu mudou, quando tu faz uma mudança, tu já nem leva, tu já deixa, já doa, já joga fora. Isso é uma mudança, isso é uma terapia. E mexe muito com a gente uma mudança. É mudança, por exemplo, mudei de casa, mudei de pensamento, mudei de raciocínio. Então, vai ter vizinho, por exemplo, né, no lado material, vai ter vizinho novo, vai ter pensamento novo, vai ter um network novo, vai ter um modo de conversar diferente. Então, isso é mudança, isso é uma transformação. Então, mudar de uma casa para outra, mudar de um pensamento, uma ideia para outra, é a mesma coisa. Olha para mudança de casa, vai olhar para ti. Transformou de uma casa, transformou para outra, é a mesma coisa. Aí faz mais sentido trazer isso para a consciência, né? Então, agora já é quase 9 horas. Então, eu vou abrir para perguntas, pessoal. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, trazer alguma coisa. O pessoal que está aí, está com a câmera desligada, se quiser ligar, para a gente se conectar aí nos olhos, se conectar com vendo um outro, fiquem à vontade de abrir a câmera. Se quiser fazer pergunta. Cris, tu não quer fazer pergunta, Cris? A cara aí de quem está com vergonha de fazer pergunta. Fala, Vini. Boa noite. Quer falar alguma coisa? E aí, Sânias? Boa noite. Abriu. Oiê, boa noite, tudo bom? Boa noite, mano. Estou aqui com o Sânias, tá, se foi trabalhar e eu fiquei aqui com ele. E eu tava querendo perguntar, cara, tudo se baseia nessa questão de honrar e aceitar o pai e a mãe, toda a constelação em si, ou o que mais que tem que se poderia fazer, né? Eu nem digo que é tudo isso, eu digo que é só isso. Para mim é bastante, né? Porque como mesmo que eu não conheci meu pai, né? Tu sabe? E é super agora que eu tô fazendo esse movimento, né? De buscar ele, né? De conversar com ele Legal. nesse lugar onde que dentro de mim, assim, dentro do meu imaginário, assim, né? Imaginar ele, ver, né? Buscar ver ele, conversar com ele e é super bem desafiador, assim, né? Porque não existe uma referência, né?
Então, não é nem bom, nem positivo, nem negativo, não tem nada, né? Então, tem que Sim. criar isso. É só, então, pensa assim, Vini, que é só isso. Eu só tenho que fazer isso. É só isso. E ele mora, essa alma, né, do pai e da mãe, eles moram dentro da gente. Eles estão dentro do nosso coração, se conecta com o coração. Lembra que eu estava no começo da aula, então, o que é o caminho mais difícil? É se conectar com o coração, né? Ah, mas eu me conecto, mas é algo muito mais profundo, está lá na raiz, entendeu? Está lá na raiz de tudo. Está nas profundezas, às vezes, do nosso coração. Então, o mergulho dentro da gente, às vezes, ele é um pouco mais difícil. Por quê? Porque a gente criou vários bloqueios, barreiras, traumas, que às vezes até o buscar, né? Buscar isso, ele se torna um pouco mais difícil. Então, por exemplo, isso tudo, não, é só isso. Ah, mais alguém quer falar alguma coisa? Vânia, Ricardo, Leonete, Malu, Léo, Terezinha, Cleide Lima. Alguém quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Terezinha? Fala, Terezinha. Se deixar, eu vou ficar falando a noite inteira aqui, né? Não, não vou deixar não, é rapidinho. Fábio, fala para o pessoal aí sobre essa questão do... quando a nossa mãe é autoritária, quando a nossa mãe é aquele tipo que nos, vamos dizer assim, marca muito cerrado com a gente. De que forma isso pode nos prejudicar? E o que poderia ser feito para reverter esse quadro? A mãe, ela cobra muito, ela é muito grossa. Isso, muito autoritária. Uhum, De que forma isso nos prejudica na nossa vida? Isso atrapalha a gente de seguir, uhum. termos uma vida plena, saudável? E como reverter isso? Então, isso que tu está falando, Terezinha, é muito provável seja quando era criança, né? Isso, Perfeito. enquanto criança ela nos podava. Uhum. E aí você termina ficando aquela pessoa, como é que fala? Tímida, Isso. com medo de julgamento, né? Aquela coisa Uhum. toda. Sim, E aí, é isso. fala para Então, o por povo aí. exemplo, muitas pessoas aqui da sala não conseguem nem abrir a câmera. Não, beleza, às vezes pode estar deitado, mas tem pessoas que não conseguem se expressar, falar, né? Se expor, expressar um sentimento. Entra também nessa questão que tu está falando, né? Que a pessoa foi podada, ela nunca pôde se expressar. Quando alguém expressava, ela poda. Ela vai se encolhendo, ela vai se imprimindo. No caso meu, o meu pai foi muito sempre assim. Ele nunca foi de bater, mas ele agredia com a palavra, que a palavra tem muita força. A palavra pode doer mais do que um tapa, porque o tapa, quando tu leva, ele dói ali, pode ficar roxo uma semana, mas a palavra ele pode levar para o resto da vida. Que é o que acontece. Então, pode estar com 50 anos, no inconsciente está aquele trauma. Não vou falar, porque se eu falar, alguém vai me podar. Então, às vezes, um tapa, exemplo, né? Não que a gente tem que bater em ninguém, mas um tapa, às vezes, dói menos do que uma palavra na infância. Aquela coisa da mãe dizer assim, engole o choro, Engole. calha a boca. Coisa mais linda que eu gosto de ver é quando alguém destrava um choro numa terapia e traz isso. Meu, cara, digo, chora, cara, aproveita, vai, solta. Cara ou mulher, né? Homem ou mulher, digo, vai, solta isso porque está se libertando. Tu vai ver É o que que mais gostoso que é. Tu vai ver, você vai procurar motivo para chorar, porque é tão gostoso que é. é o que mais a gente depara Só por um aí. pouquinho, Vini. Você sabia que o choro de alegria e o choro de tristeza, o choro de alegria ele é doce, o choro de tristeza é salgado? O dia que você vê alguém, filho, filha, né? Ou você estiver chorando de alegria, tira e lambe para ver. O dia que você estiver chorando de tristeza, lambe para ver a diferença de doce e salgado. Legal, né? Faça essa experiência. Tá bom, Terezinha?
E o interessante, só uma OBS aí para as pessoas que estão presentes, quando nós sentimos a dor, o desconforto da ansiedade, normalmente o nosso corpo ele se manifesta com alguma dor. Aham. Normalmente nós sentimos a dor no peito, ou na garganta, ou nas costas. Alguém já sentiu isso? Tipo, passou por algum momento, passou por alguma situação, sentiu muito ódio, sei lá, alguma coisa, e sentiu um nó na garganta? Alguém se identifica com isso? Mas tu sabia que isso tudo não é o pior? Talvez nem tu saiba. O pior é a respiração, porque quando tu cria medo, trauma, desespero, a primeira coisa que tu para fazer é respirar. Então, é a respiração. As pessoas não respiram direito exatamente por esses traumas. Não, veja bem, veja bem. Nós temos mais de 100 sintomas da ansiedade, da depressão. São mais de 100 sintomas. E cada pessoa reage de uma forma. Agora, quando vem esses sintomas, quando vem a crise, aí aparece alguma dor. Algumas pessoas na garganta, algumas pessoas no peito, algumas pessoas nas costas. Aí, quando eu conduzo a pessoa no processo, a gente aciona essa dor e nós amplificamos essa dor e ressignificamos. Sim. O segredo está exatamente em detectar essa dor. Tem gente que não sabe ainda, mas tem pessoas que a coisa é tão forte que ela consegue identificar a dor. Então, quando vem, acende o gatilho, ela já sente esse desconforto na garganta. Sim. Entendeu? Faz sentido, claro. É bem interessante. Uma memória. Então, se alguém se identificou e depois quiser falar comigo, por favor, @Terezinha Ferreira, terapeuta. Ah, Fale conhecer um pouco do sotaque lá do pessoal do Tocantins, né? Tocantins, eu Conhecer um pouco do trabalho sotaque dessa gíria. ansiedade. Vira e mexe a Terezinha fala uns negócios que eu não entendo. Eu digo, como é que é? Uma gíria lá local que eu não entendo. O que é que tu falou? O quê? Não, tem gíria que tu fala tu aí, que eu não entendo às vezes. A Eu tento... gíria? Gíria, o jeito de falar algumas palavras, algum sotaque, algumas palavras diferentes, nossa. Tá bom. Eu falo sobre as feridas emocionais, pessoal. Feridas essas que nós adquirimos até os 7 anos de idade, talvez até quando você ainda está no ventre da sua mãe. E são essas feridas que nós conseguimos fazer uma avaliação, uma sessão diagnóstica, para descobrir onde está essa raiz, e a partir daí vem o processo terapêutico para ser trabalhado essas feridas. É um trabalho paralelo a esse do Fábio, muito bonito, né? Os dois juntos caminham assim maravilhosamente bem. Só para frente, só para cima. Sim, com certeza, junto E e crescendo para os lados, né? Depois esperando sempre. com certeza. Beijo, Terezinha. Beijo. Fala, Vini. Ô, Fábio, eu tenho uma questão, cara, que é relacionada à minha avó. Minha avó, ela sempre foi muito solícita, assim, né, de querer ajudar os outros e também de querer agradar muito as Ei, pessoas, achando que, sei lá, na cabeça dela era a forma que ela tinha de ter uma ajuda ou de ter um benefício, né, em só algum se ferrou. momento. Só se ferrou na vida. Não só se ferrou, ela tinha as qualidades dela, foi uma Sim. pessoa muito massa, tudo, mas, enfim, era a vida dela, né? E eu, de Não, digo, só alguma se forma, ferrou na herdei. questão do ajudar, né? Não ajudar o outro, ela só se ferrou. Ah, pode ser. Não, E não na aí, vida, digo, não ajudar, na ajuda, né? Essa ordem de ajuda. sim. E aí eu herdei uma parte disso, né? E aí, como eu poderia fazer para desfazer ou para ressignificar isso? Né? Então, tu lembra que a cena que eu vi do vô e da avó, a gente traz coisa deles, ainda bem, mãe, vô e vó, né? Então, estamos logo ali do lado. Está muito conectado ainda. A gente herda isso deles. Mesmo o movimento de fechar os olhos e olhar para o pai e para a mãe, olhar para essa avó,
né? Olha para ela e diz, vó, eu te amo, né? Tu faz parte de mim, mas eu deixo com você o que é de você e sigo só com o que é bom para mim, né? Então, é o poder de escolha. Então, é um movimento assim, sempre esse movimento vai servir para tudo, tá, pessoal? Sempre que tem alguma coisa que eu sinto que eu estou herdando de alguém, né? Poxa, eu sou igual a minha avó nesse sentido, isso está fazendo mal para mim. Deixa com ela, deixa com ela. Então, a gente vai ter certeza, poxa, isso é da minha avó, eu sou igual a ela. A minha fé, eu me sinto uma pessoa de fé, até porque meu nome é Félix, né? Então, eu tenho fé. Herdei da minha avó, uma fé muito forte, uma fé assim que, tipo, é interessante, sabe? Porque herdei dela uma qualidade, certo? Então, assim, a gente consegue realmente ter o poder de escolha, está dentro da gente. Então, a gente tem essa semente, tem uma força muito grande de escolher, né? Então, é isso, Vini, trabalhar essa questão de deixar com ela o que é dela, né? Então, como eu digo, pode estar enraizado já esse pensamento, essa bondade, há muito tempo, mas vai olhando, vai trabalhando isso. Muitas das vezes, a tua avó, no caso, nunca soube dizer não. Não, não posso te ajudar, nesse momento não dá. E aí, por amor, esse não saber dizer não prejudica no nosso caminhar, né? Então, e aí é um movimento assim, vai deixando com ela o que é dela e vai olhando para o que é teu. E esse olhar para dentro, a gente começa a saber o que realmente é nosso. O que é uma fonte que eu trouxe do papai, que a gente tem um HD, né? Tem software do pai e software da mãe. Fez lá um HD, nós estamos vibrando ali. Ah, mas o que é meu? O que eu estou criando que é meu realmente? O que é meu? Quem foi o louco da família que saiu para viajar? Não teve. Não teve nenhum que saiu para viajar, que abandonou tudo. Isso por quê? Porque me conectei com o meu chamado. Eu acreditei no que estava me chamando naquele momento. Vai te conhecer. E foi dessa maneira. Né? Vai dessa maneira. Então é isso aí, cara. Conecta ali com a avó, deixa com ela o que é dela, deixa com o pai o que é do pai, conecta com esse pai também, né? Conecta com a mãe, deixa com ela o que é dela, vê o que tem de bom e E prospera. essa questão de, e aí eu posso ir fazendo várias vezes, assim, Sempre que tu quanto lembrar, mais, quanto mais eu fizer, melhor. sempre, se acordar de manhã cedo, estiver tomando um mate ali, se lembrar dela, fala, vó, eu te amo, tu tá no meu coração, mas eu deixo com você o que é de você. Sigo te honrando, te agradecendo durante toda a minha vida. Me abençoa. Pede a benção para o vó. Eu não perco, enquanto eles estão vivos, eu não perco essa oportunidade de pedir a benção. Traz muito mais força. Dá um beijo neles, um beijo mesmo, sabe? Aquela coisa de abraçar e dizer, cara, tu tá aqui ainda. Tu tá aqui ainda. E o dia que tu seguir a tua caminhada, tu vai estar muito mais forte, porque tu vai estar também dentro de mim, né? Não que não esteja, mas vai estar totalmente dentro de mim. É isso, mano. Isso serve também para outras partes da família, assim, tios avós, assim, se estende ou já não é tanto? É porque tio já é uma ramificação, por exemplo, tu tá conectado com um pai e com uma mãe, certo? Aí depois tem os avós, tem um tio, mas esse tio é uma ramificação. Porque na constelação, a ramificação que vem nos afetando é relação pai-mãe, vô e vó, bisavô, bisavó. Muito raramente, um tio ele pode estar envolvido no teu campo conectado com teu pai, porque ele é só irmão do teu pai, certo? Tu não tem nenhuma conexão com ele física, né? Então, e aí, se esse tio vem na cabeça, geralmente pode ser que venha julgamentos em relação a isso. Devolve com ele, deixa o que é dele. O que ele fez, ele vai colher. O que ele plantou, ele vai colher. Então, te honro, te agradeço, mas eu deixo contigo o que eu deixo contigo o que é teu. Fico só com o que é bom para mim. E aí tu vai caminhando, fazendo esse movimento, deixando com as pessoas que são dela. E aí vai cada vez ficando mais leve. Por quê? Porque a gente vai deixando algumas coisas de lado que a gente não quer, vai carregando por amor, vai achando que tem que levar. Não, não quero, não preciso, tá me fazendo mal. E aí vai ficando mais leve. E outra questão que eu queria perguntar é a respeito de, por exemplo, cuidadores. Isso não interfere nessa raiz, assim, nesse movimento, ou já interfere? Cuidadores, como assim? Por exemplo, eu morei muito tempo com a minha avó, morei com meus tios, e em muitos momentos meus tios cumpriram esse papel de pai, assim, ou houve essa mistura, né? Por isso que eu Uhum. te pergunto se isso Beleza. tem relação ou não tem relação. Olha para essa avó e diz, vó, você é apenas a minha avó. A minha mãe é a Suzana. Vô, tio, você é apenas o meu tio, irmão da minha mãe, ou irmão da minha mãe, né? Você é apenas irmão da minha mãe.
Eu sou apenas o seu sobrinho. Isso é ordem. Está se colocando no teu papel. Papel de neto e papel de sobrinho. Por quê? Tu está no papel de filho da avó e papel de filho do teu tio. Desordem. Conflito. Pode dar conflito entre a tua mãe e a tua avó, porque duas mães não existem, só existe uma mãe. Entendeu? Por amor, a tua avó vem te ajudar a cuidar de ti. O que ela faz? Ordens de ajuda. Lembra que a gente falou o tempo todo? A tua avó está ajudando a tua mãe. O que essa avó está dizendo para a mãe? Tu não dá conta. Ah, mas ela vai trabalhar. Mas inconsciente, por amor, ela está dizendo, tu não dá conta. Eu vou ter que cuidar do teu filho porque tu não tem capacidade. Tu não tem cabeça. É inconsciente. E aí essa mãe perde a força perante a mãe. A tua mãe, no caso, perde a força perante a tua avó. A tua mãe vai ficar o quê? No papel de criança. A mulher que não dá conta de cuidar de filho, fica impotente, não autoestima baixa, e por aí vai. Então, por amor. Viu o que amor pode causar num simples? Vou cuidar do teu filho? Vou cuidar do meu sobrinho? É fora do papel, cara. Nós temos um papel na sociedade, nós temos um papel na família, e a gente tem que estar nesse papel. O nosso endereço é o nosso nome, nosso lugar. Então, eu tenho lugar de filho, lugar de neto, lugar de sobrinho, lugar de irmão, certo? Se eu não estiver nesse lugar, nada vai chegar. Então, imagina que todo dia é mandado várias oportunidades para ti, em cada papel. Eu estou fora do meu papel de filho e fora do meu papel de marido. Vai chegar só um pouco. Não vai chegar tudo que eu tenho merecimento. Então, quanto mais a gente estuda para estar no nosso papel, no nosso lugar, mais coisa vai chegar. Mais coisa vai chegar. Ah, poxa, eu estou no papel de companheiro, de pai. Poxa, a família está forte. A família está crescendo. Vai começar a chegar muito mais coisa. Por quê? Porque está estruturada. A base está forte. Não é um ventinho, não é um conflito que vai largar essa família. Ela está muito forte. A mulher está no lugar de mulher, o homem está no lugar do homem, a filha está no lugar de filha, a mãe está no lugar de mãe, o pai está no lugar de pai, os tios estão no lugar de tio, os sobrinhos estão no lugar de sobrinho. Ordem. Cara, força. Isso é força. Ordens do amor. Aí esse é o segundo livro, Ordens do Amor. Vai trazer força. Então, ajudar tem que estar muito equilibrado. Então, quando tiver uma ajuda muito grande que tu está dando para alguém, observa se tu não está tendo a força daquela pessoa. Se alguém está te ajudando demais, com tudo, com atenção, com palavras demais, de alguma maneira também está precisando de alguma coisa dessa pessoa, né? A gente precisa mais de ajuda do que tudo a ajuda dela. Dinheiro, se tu dá muito dinheiro para a pessoa, pior ainda, né? Então, essas pessoas que recebem demais ajuda, elas vão fazer o que nesse movimento de receber? Então, imagina, recebe, recebeu muito, o que aconteceu? Sumiu do mapa. A dívida dela está tão grande que ela vira as costas, vai embora e sai falando mal. A maneira dela tentar pagar é falar mal. Ela não tem como retribuir aquela atenção que ela recebeu, aquele carinho que ela recebeu, a presença da pessoa, né? Ou até mesmo a energia do dinheiro que recebeu, ela pega e vai embora por dívida inconsciente. Esse cara que eu atendi hoje foi exatamente isso. Ele ajudou todos os irmãos financeiramente. Ele tinha 9 irmãos. 4 ele ajudou fielmente. O que os 4 fizeram? Viraram as costas para ele. Foram embora. Tudo brigado com ele. Os outros 4 que estavam mais tranquilos na vida, tranquilo. Relação boa, afeto, se conversam. Já os outros 4, raiva, ódio um do outro, não se falava há anos. Eu falei, sabe quem é ocupado nessa relação? Tu, porque tu ajudou demais. Eles, por peso de dívida, estão com vergonha de olhar para ti. Mas essa vergonha vai transformar o quê? Em raiva, em xingamento, em briga, porque é tudo vergonha. Eles não sabem como pagar, eles vão fazer exatamente isso, virar as costas e ir embora. Ficar com raiva. Ah, mas eu ajudei. Sim, tu foi ocupado, tu ajudou demais, tu deu demais. Ordens do amor, ordem da ajuda, ordem do equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Se não tem equilíbrio, dá pepino. Show de bola, valeu. Beleza, Manu? Mais alguém? Gostaria de falar alguma coisa? Já são 9h15 aí já. Então tá, pessoal. Eu queria falar para vocês, então, nessa terceira aula, o que acontece? A Terezinha, ela faz uma mentoria individual, né? São 6 encontros que a gente marca. Mas o que eu estou fazendo, quem está acompanhando ali meu Instagram, a gente está fazendo, então, vai ser do mesmo estilo, mas isso tudo que a gente está passando aqui, né, que eu estou passando, é uma pincelada. A gente consegue ir muito mais profundo. Dentro da mentoria que a gente vai fazer, começa dia 5 de junho. Vão ser 6 encontros, tá?
uma média de 2 horas a 3 horas, depende também da interação, que a gente vai abrir para pergunta. Na mentoria em grupo, eu vou passar o link para vocês, né? Daí vai ser o valor pago ali, a mentoria paga. A gente vai fazer o quê? Trabalhar pessoa por pessoa, tá? Na mentoria, vamos trazer questões, sugestões. Eu vou dar e-books, vou estar trazendo e-books para vocês. Vou estar também dando acesso ao meu e-book de respiração de renascimento, respiração consciente, tá? O que a gente vai trabalhar essa mentoria? Autoconhecimento. Nós vamos tentar trazer o máximo de sabedoria para dentro da gente. Então, eu falei no começo, sabedoria o que é? É ouro. Imagina a gente ter ouro dentro da gente. A gente vale muito. A gente tem força. Discernimento. A gente vai valer mais do que prata. Isso é provérbio, né? Isso está na Bíblia escrito. Então, a sabedoria vale mais do que ouro. O discernimento, ele vale mais do que prata. Então, a gente vai trabalhar isso, trazer muito conhecimento, sabedoria, saber escolher e fazer escolhas certas. E todo mundo sabe. Então, a gente é uma semente. A gente vai se replantar na nossa consciência coisas novas dentro dessa mentoria. Então, vai começar dia 5 de junho, vão ser 6 encontros, uma média de 2 a 3 horas esses encontros, tá? Eu vou botar o link aqui no chat. Quem quiser entrar ali, quem quiser entrar em contato comigo também, para tirar dúvidas sobre essa mentoria, como é que vai funcionar, né? O que a gente vai estar trabalhando. Eu botei o link ali. Dá para fazer parcelado até em 12 vezes. O valor da mentoria, pessoal, para vocês terem uma ideia, é o valor um pouco a mais que uma sessão de constelação. Então, imagina, a gente vai ter 6 encontros, tá? Vão receber e-book de bônus. Estou conversando com a Nath para ela também dar uma aula. Dentro dessas 6 aulas, vai ter mais uma aula bônus, tá? Para quê? Que a minha esposa, nós vamos fazer uma aula daí bônus, que vamos trabalhar a questão de alimentação bioenergética. O que é isso? Pô, o que eu estou comendo? Pô, já estou com uma certa idade, eu preciso repor o quê? Cálcio, preciso tomar magnésio, preciso tomar vitamina D, preciso tomar DH3, ômega 3, isso tudo a gente precisa repor. Por que a gente precisa repor isso? Porque o nosso corpo fica pobre, nosso solo está pobre. Nosso solo está pobre. Então, o alimento que nossos avós comiam lá há 60 anos atrás não é o mesmo alimento de hoje. Tem calcário, precisamos colocar calcário. Enfim, essa semente nossa que está dentro da gente precisa receber nutriente. E essa aula bônus que a gente vai dar dentro da mentoria, em grupo, né? Ela vai ser um bônus que vai trazer o quê? O que eu preciso tomar? Pô, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Toma isso. Tudo tu compra no Mercado Livre. Chega na porta da tua casa. Disposição, autoestima, força de vontade, acordar cedo. Sabe aquela coisa que tu acorda tipo, cara, não estou com vontade? Falta vitamina. Porque quando o corpo acorda. Isso tudo a gente vai trabalhar também nessa aula de alimentação bioenergética, na aula bônus com a Nath dentro dessa mentoria. Tá bom? Então, ali está o link. Quem quiser clicar ali para olhar o que vai ter na mentoria, qual a forma de pagamento, pode entrar. Quem tiver dúvida, entre em contato comigo. A gente vai conversando ali. Vai começar, então, dia 5 de junho. O valor realmente está... Como é a minha primeira mentoria em grupo, eu botei um valor assim, super acessível. Só que é o seguinte, o preço é baixo, mas o valor que tem dentro disso aí, se fosse colocar realmente o preço que vale, isso dá para colocar um preço bem elevado. Mas é um movimento que vai ser bem bacana, todo mundo está se conhecendo, então espero que vai ter gente até internacional dentro do grupo. Imagina, fazer conexão com pessoas de outro país, daqui a pouco faz uma amizade, sabe? E aí vai tendo essa relação, essa conexão. Né? Então, nesse grupo, nessa mentoria fechada, o que a gente vai fazer também? Na aula passada, dentro dessa plataforma que a gente está aqui do Zoom, eu consigo dividir em grupos. Eu posso pegar, por exemplo, a Terezinha, o Léo e a Cris e colocar numa sala, separado, e os 3 bater papo. Então, posso pegar ali o Ricardo, a Leonete e a Vânia, colocar numa outra sala. Para o quê? Para bater papo, o quê? Começar a trocar ideia, contar um pouco da vida. A gente sabe o quê? Que aquilo que eu reclamo de mim, quando eu escuto alguém falando alguma outra coisa, eu falo, caramba, eu estou reclamando do quê, cara? E o que acontece nessa troca de informação? Eu cresço. Por quê? Porque eu trouxe sabedoria de uma pessoa para dentro de mim. Eu passei sabedoria de mim dentro de uma pessoa. A gente começa a transbordar, passar para o outro coisas da nossa vida. E a nossa vida é uma história. A nossa vida é sabedoria. Tu pode falar o que tu quiser. Uma criança não fala nada. Como tu vê, uma criança já se transborda. Por quê? Ela tem sabedoria no olhar. Ela tem sabedoria no budadá, que a gente se baba. Então, essa é a intenção da nossa mentoria em grupo, né? É transbordar, se desenvolver, se autoconhecer. Mas primeiro é o autoconhecimento, para depois ter o autodesenvolvimento. Porque se eu desenvolver uma coisa que eu não gosto, não vai ajudar muito. Então, primeiro eu preciso me conhecer,
para depois me desenvolver. Então, a gente vai no passo a passo. Vamos trabalhar a prosperidade, a gente vai se conectar com esse pai e com essa mãe, vamos trabalhar a questão financeira, a questão de carreira, a questão de relacionamento. Nós vamos, assim, decolar. Vamos decolar, vamos para o próximo nível, vamos para a próxima fase. Para fazer o quê? Para ser feliz. Quando Deus plantou nós, com essa semente aqui nesse planeta Terra, no planeta Água, Urântia, enfim, vários nomes que existem, ele falou, vai e seja feliz. Essa é a tua missão na Terra, ser feliz. Chamado é diferente, propósito é diferente, e destino cada um vai ter o seu. Mas para chegar no destino que Deus quer, a gente tem que cumprir esse caminho que a gente é chamado, né? Então, a gente também, quem sabe, dentro dessa mentoria, procurar o chamado de cada um. E esse caminho, eu tive uma experiência incrível, e esse que eu vou estar transbordando para vocês dentro dessa mentoria. Como acessar essas coisas, como curar essas coisas. Ah, Fábio, já está curado de tudo? Claro que não. Eu tenho muita coisa ainda para curar e aprender. Inclusive com você dentro dessa mentoria, pode ter certeza que eu vou aprender muito. A gente sempre vai estar aprendendo tudo junto. Tá certo? Então, aqui do grupo, já tem gente que está fazendo parte da mentoria em grupo, tá? Já tem gente que já comprou, já fez a inscrição. E espero que essa semana aí vocês também entrem e vai valer a pena. Quem clicar ali no link vai ver que, tipo, falar, cara, é menos do que um lanche de final de semana. Acho que dá, olha, depende da família, mas dá menos de um lanche. Tá certo? Então, pessoal, eu quero agradecer a todos, né, que tiveram presente, tiveram abertos a receber um pouco desse momento, desse conhecimento. Desejar para vocês todos aí um bom caminho. Tá certo? Abraço, um beijo no coração de vocês e antes de deitar, antes de dormir, pai, mãe, me abençoem para eu poder fazer diferente. Falem isso. Conectem com eles. Comecem a conectar com essa fonte. Amanhã, no acordar, vocês vão ver que vai ser já um novo dia, um dia diferente. Porque vocês conectaram a raiz de uma maneira diferente nessa terra. Tá bom? Beijo, um abraço para vocês todos aí. Até a próxima. Até semana que vem, às 19h30. Valeu!